Nosso convidado de hoje é o professor Mesquita, como bem disse já o Luiz, também um comunicador do rádio tamborilense, né? Já tem uma experiência em várias emissoras, não só aqui da cidade, né? Também conhecido como narrador esportivo, professor, bacharel em teologia, licenciado em ciências da religião, graduado em história, pós-graduado em geografia e história, radialista, narrador esportivo, com experiência em várias rádios, né? A Rádio do Sistema Seara de Comunicação de Nova Russas, Timbaúba FM, Rádio Feiticeira FM aqui de Tamboril, a Rádio Rio Acaraú também aqui de Tamboril, é comentarista esportivo, é promoter, é comerciante, voluntário, idealizador, futuro palestrante, futuro escritor e também agora youtuber, né? Então, quer dizer, temos muita coisa para conversar aqui com o nosso convidado de hoje. Mesquita, boa noite, seja bem-vindo, fique à vontade. Pois é, Luiz, agradecer aqui o convite. Até fica melhor para a gente falar, o retorno. Agradecer o convite a você, Ciandra, a você, Luiz, a você, Lucas Vasconcelos, toda a equipe que faz aqui o Tambos Podcast. Realmente já estava escalado para, em algum momento, participar aqui desse momento. Para mim é muito gratificante, porque é um momento que a gente compartilha um pouquinho da nossa vida. A gente que é professor, a gente também tem esse prazer de compartilhar um pouquinho o nosso ensinamento. E muitas vezes a gente até se coloca como exemplo para os nossos alunos e um pouco para a sociedade. Não que a gente seja o foco de tudo, mas é importante a gente compartilhar as nossas experiências, as nossas quedas Sim. E as nossas conquistas, né? Então, a nossa ideia aqui é essa, é compartilhar um pouquinho do trajeto do professor Mesquita até aqui. Mesquita, a gente sempre começa, na verdade, fazendo um pequeno retrospecto, né, para saber como começou tudo, né? Então, como é de praxe, a gente começa a lhe questionar. Quem é você? Aonde foi que você nasceu? Quais são suas origens, as origens da sua família? Muito bem, eu sou tamborilense, nasci e me criei na comunidade de Várzea Grande, filho de pais agricultores, mas muito honestos e comprometidos com a família, que sempre nos proporcionou dois caminhos, o da escola e o do trabalho. Filho de Cícero Camilo da Costa e Maria das Graças Mesquita, tenho o prazer de falar o nome, porque são duas pessoas muito importantes da minha vida. E nasci e me criei na comunidade de Várzea Grande e logo fui despertando o interesse por algumas coisas que me segurou até hoje nesta comunidade. Eu até hoje me sinto que sou muito importante para aquela comunidade no que se refere a estar colaborando de alguma forma. Eu nunca fui para a cidade grande, trabalhei a vida toda aqui. Na verdade, comecei estudando nas escolinhas onde funcionava em casa mesmo. A minha primeira escola, eu sempre falo isso para os meus alunos, era uma escola onde a cadeira era o peitoril da casa e a turma era muito numerosa, a gente ficava ali pastorando, como diz a linguagem cearense, quando aquela turma de alunos vinha para a gente correr e pegar o peitoril para a gente não ficar sentado no chão. E assim eu fiz da primeira série até o quarto ano, até a quarta série na época, né? Depois surge a escola, é um colégio construído pelo prefeito Tasso Cavalcante na época da Várzea Grande. Então, as escolas que funcionavam nas casas foram transferidas para o colégio. Para esse prédio, né? Onde para ficou? Esse prédio. Lá eu terminei até a quinta série. Da sexta série até o oitavo, na época, era no Carvalho. A gente ia, nesse tempo não tinha transporte, a gente ia a pé, né? Quando eu estava cursando a sétima série, no ano de 1996, eu tive a oportunidade de um dia receber um político que passava naquela comunidade e a minha mãe pediu a ele que, se ele ganhasse as eleições, me desse uma oportunidade, porque realmente eu tinha muita dificuldade de trabalhar no sol, até hoje eu tenho muito problema com quintura. E aí ele disse que, se ganhasse as eleições, me daria uma oportunidade. O ano posterior, eu a procurei, ele me deu um ano de contrato de início e um conselho, né, na época, disse: olha, eu vou dar um contrato, mas você estude, porque funcionário de prefeitura sem estudo, todo mundo chuta o bumbum, como diz a linguagem matuta, né? E aí eu estudei no ano de 97, eu fiz um concurso aqui na prefeitura de Tamboril.
E graças a Deus eu Você fui... é do concurso de 97? Sou. E graças a Deus eu fui efetivado, né? Uhum. Na época eu tinha a 7ª série ainda. E aí eu fui efetivado como professor, seria efetivado no ano de 1998. Sim. Até então, continuei estudando, né? Porque eu sabia que tinha que terminar os estudos. E aí, é muito interessante a minha história, que quando eu comecei a trabalhar, nessa época não tinha ainda o Fundef, os professores ganhavam muito pouco. Eu ganhava, na época, R$20, descontava, digamos que 2. Eu recebia 18. R$18. R$18, mas eu muito compromissado com minha mãe, com meus pais. Mesmo assim, eu dava todo mês R$10 para minha mãe e ficava com 8 para ela comprar alguma coisa. A gente ia aqui na época no comércio da Dejaci, que só era ele que tinha um comércio aqui de 2 andares na época. Era o único prédio que tinha em Tamboril, de 2 andares, que me lembro na época. E a gente comprava ali 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1/4 de café, sei lá, um macarrão, 50 centavos de pão. A minha mãe comprava com esse dinheiro, meio quilo de frango, eu me lembro, e a gente já retomava para casa, porque era muito pouquinho o dinheiro. Mas, baseado nisso, fui no ano de 97, eu digo, vai ser bom porque, de repente, um dia a gente pode ganhar por esse concurso. 98, começa o ano. Seu Francisquinho do Brilhante vai até na minha casa para me perguntar se eu assumiria uma turma na comunidade de Brilhante, pois até então tinha uma turma de 40 alunos, da alfabetização até a 4ª série, para ser alfabetizada. Para ser alfabetizada e para funcionar essa turma. Até então... Seria multisseriado, né? Como a gente conhece. Até então, o prefeito, na época, orientou ele que procurasse um professor que fosse concursado, porque até então o Fundef já exigia, e considerando que o município tinha realizado um concurso, era interessante colocar um professor concursado. Seu Frasquinho, eu cito o nome porque é uma pessoa muito boa, agente de saúde, pai do Carlos Gonçalves, foi até a minha casa e me fez a proposta, se eu queria assumir. Eu logo pensei na matemática, olha, 20 com 20 são 40, vai melhorar. Né? Aí eu aceitei a proposta dele, sim, eu aceito. Começamos o ano de 98, fui receber o meu salário no fim do mês. Quando eu cheguei lá, Antônio Mesquita da Costa, eu trouxe aqui o cheque para lhe mostrar. R$240. Se esse cheque não é meu, eu ganhar só R$20. E começou a ganhar 200. Eu acho que é para não ganhar pelo menos só 40. Acho que eles fizeram alguma coisa errada aqui. Eu já trocar esse cheque antes que alguém perceba. Trocar o valor. É verdade. Descendo para a cidade, encontrei uma professora. A professora disse, sim, professor, você já recebeu o seu pagamento? Eu falei, não, recebi ainda não. Mentindo, né? Pois eu recebi o meu, rapaz. Você sabia, agora eu recebi um salário. Na época, 120. Salário mínimo. É por isso que o meu é 240. Então, eu estou recebendo para as 2 escolas. Eu pensei comigo, né? Beleza. Aí fui até o banco, troquei meu cheque, depois apurei mais se era verdade mesmo aquilo. Realmente era, a gente iria passar a receber um salário mínimo a partir daquele dia, a partir do ano de 98. E aí eu, com aquele meu primeiro pagamento, eu dei R$70 para minha mãe na época, para fazer compras. Olha como melhorou muito, né? Para fazer as compras. Fiquei com o dinheiro e vou comprar algumas coisas que eu preciso muito. Comprei um perfume que eu não tinha. Comprei um short, que era ruim as roupinhas da gente na época. E eu vou comprar o que eu mais preciso. Vou comprar um guarda-roupa, pois até então eu não tinha. A minha roupa era guardada numa caixa de papelão, uma caixa de empioca, né, de papelão. E muitas vezes eu encontrava os gatos dentro, né? Que eles adoram. Mais tem ambiente melhor, né? E muitas vezes eu conto isso para os meus alunos, não para me fazer de coitadinho, mas para a gente compartilhar que a vida da gente não é de altos e baixos e que a gente tem que aceitar a realidade, que a gente tem que buscar evoluir. Então, para mim, isso nunca foi sintoma de depressão, nunca foi problema de vergonha. Pelo contrário, para mim, sempre foi aprendizagem. Aprendizagem. Sofrimento, para mim, nunca foi sofrimento. Eu troco, só termina com o mesmo som. Sofrimento, para mim, é ensinamento. É ensinamento. Mesquita, o que passou na cabeça quando você ganhou esse primeiro salário? O que você imaginou naquele momento? Eu digo isso também porque o meu primeiro salário foi como professor também, do EJA. Né? E o que se passou na sua cabeça, né? Porque eu creio que foi uma alegria, mas
ali um jovem, um adolescente, você vê o primeiro salário ali na sua conta, saber que é seu, acho que dá um sentimento de alegria, de gratidão. O que eu vou realizar? O que eu vou fazer primeiro? Você mencionou algumas coisas que comprou que era do seu desejo e que você precisava. O mais breve, né? Isso, para o seu dia a dia. A gente ter o primeiro salário, embora sendo muito baixo, que no caso foi o meu que começou muito baixo, é muito gratificante para as pessoas que valorizam. Porque há pessoas hoje que ganham muito dinheiro e mesmo assim não valorizam. A gente precisa construir muito cedo o sentimento de gratidão. Hoje eu só tenho um feijão com farinha para comer. Agradeça. Muitas pessoas não têm o feijão com farinha para comer. Então o sentimento de gratidão, ele é até bíblico. Né? Ele é até bíblico. Deus, ele não gosta muito de pessoas que ficam se maldizendo, sabe, se lamentando, não. Então, é muito gratificante. E para mim, naquele momento, foi muito bom, mesmo sendo pouquinho. E depois, quando melhorou, nossa, foi muito bacana, porque a gente começa a sonhar. Aí eu fiz essa compra, né, comprei um guarda-roupa para mim, e logo pensei, no próximo mês eu tenho que investir esse dinheiro, senão eu vou gastar, porque eu sou muito gastador. Todo mundo gasta dinheiro se ficar com ele na mão, né? E não falta com o quê, né? Com certeza. E aí, no mês posterior, eu fui a uma agência que na época tinha aqui da Potimotos. Desculpa citar o nome, mas querendo não, é uma empresa grande, né? E aí eu fiz um consórcio. Digo, vou fazer um consórcio de uma moto para mim. 15 meses recebi a moto. Nossa, os vizinhos diziam, rapaz, o Mesquita só pode estar roubando. Não tem como ele ter comprado. Está fazendo alguma coisa errada, Não tem como ele ter comprado essa moto. Eu, eticamente, nunca gostei de falar, nem mesmo para os meus pais, quanto eu ganho. Nunca falei. Se vocês disserem assim, olha, eu vou dar R$1.000 aqui para a Dona Maria das Graças, vou dar 1 milhão para o seu Cícero Camilo saber quanto é que o Mesquita ganha, para ele me dizer, eles não vão saber. Não porque eu ganho muito dinheiro e nem porque eu ganho muito pouco. É porque eu acho que é questão de ética. Sim. É questão de ética, né? Eu acho muito horrível as pessoas que andam com massa de dinheiro se exibindo em frente às pessoas, que muitas vezes a gente sabe, tem a certeza que a pessoa não tem um emprego, sabe? Eu acho que é muito feio isso, não é muito bacana. E aí, eticamente, eu nunca tive esse comportamento. E aí, quando eu recebi a moto, as pessoas falavam isso, né? Porque até então, elas sabiam que realmente eu recebia R$20. Porque tinha outros professores que comentavam que recebia esse valor. Então, eles se baseavam que até então eu ainda estava recebendo aqueles R$20 e que, matematicamente, não daria para mim comprar realmente uma moto nova, mesmo sendo no consórcio. Só que aí, no caso, Mesquita, talvez você já era um professor concursado, né? Já era concursado, talvez os outros fossem contratados, não sei, né? E talvez ganhasse um valor. Mas os carteira assinada, não lhe interrompendo, mas talvez ajudando, os carteira assinadas, na época, também passaram a ganhar o salário ao salário mínimo, né? Exatamente. Só que até então, eles já tinham ventilado quanto é que ganhavam. Eu nunca disse para ninguém, mas as pessoas sabiam quanto eu ganhava ou imaginavam. É o tanto que elas me humilhavam às vezes. Mesquita, me empresta dinheiro aí. Aí outras vezes outros falavam assim, sabe quem tem muito dinheiro que pode emprestar? É o Mesquita. Porque eles sabiam que a gente ganhava muito pouquinho, né? Eu falei, não, eu sempre tinha esse pensamento. Eu falei, não, esse pensamento aqui que um dia vai melhorar, não tem como piorar, né? E aí, quando eu ia para o Brilhante, é muito interessante a história, porque bem no início eu não tinha calça, né? E eu ia de short. E quem mora no Nordeste sabe muito bem que tem as chamadas mutucas no inverno. As varedas, né? Você ia o quê? De bicicleta? O meu pai tinha uma bicicleta, eu ia de bicicleta. Lá da Várzea Grande para o Brilhante. Para o Brilhante. Eu acredito que seja aproximadamente uns 5 quilômetros. Só que não era uma viagem, era um rally. A gente fazia um rally, que era muito buraco, era muita grota, as estradas lá muito horríveis. Às vezes a máquina nem passava mais, era praticamente... Período de chuva, água, desafio grande, né? E aí eu achava interessante, às vezes, que a bicicleta caía dentro das grotas, assim, eu sei, falta era não tirar, né? Aí sempre que eu ando só, eu gosto muito de conversar com Deus, né? E cada queda para mim, eu falo, não, levanta a Mesquita que o negócio não é fácil, não, é só para você se ligar, né? E aí, baseado ainda na questão da educação, a minha história é muito longa, né? Eu continuei trabalhando, terminei a 8ª série no Cavalho, terminei o 2º grau aqui em 2010. O MEC até então, que o Brasil sempre foi assim, né? Colocou uma meta que em 2010 todo professor tinha que ter faculdade. Fiquei preocupado. Surge uma faculdade em Monsenhor Tabosa. 20 pessoas fizeram aqui o vestibular. Na época passou 15, eu me lembro até da minha posição, fiquei na 3ª colocação.
foi a Monsenhor Tabosa durante 5 anos. Fiz bacharel em teologia e licenciatura em religião. Pelo fato do bacharel, com mais um ano, a gente tinha direito a uma graduação, uma especialização de história. Fiz. Quando faltava um ano para terminar a história em Monsenhor Tabosa, surge uma turma de pós em Nova Russas. Porém, até então, foi no período que a gestão do ano de 2004, ele desativou alguns professores pelo concurso de 2001. E eu fui um dos contemplados negativamente, né? Foi então, desligado na época, né? Então, a minha renda passou a ser mais baixa. Porém, eu tinha mais despesas, porque eu comecei a fazer faculdade. Tinha que pagar, né? E a renda baixou por conta que foi tirado um salário meu. Mas até então, toda a vida fui muito corajoso, eu falei, vai dar certo. E aí, foram 5 anos em Monsenhor Tabosa, quando a gente estava faltando um ano para terminar a especialização de História, surge a turma de pós em Nova Russas. Eu falei para a Carmen na época, digo, pode me inscrever nessa turma aí que eu vou fazer a pós. Eu fiz a matemática, eu vou ficar endividado, mas eu vou pagar. Porque às vezes eu gosto até de fazer isso, que eu sou meio gastador, sabe? Eu gosto de colocar meu dinheiro assim para dizer, pegou, vai pagar, tu é muito sacana, tu vai gastar esse dinheiro. Então, eu fiz a matemática, dava para pagar, eu ia me apertar, mas dava para pagar. Aí eu comecei a turma de pós de Geohistória em Nova Russas. A minha sorte até então é que era a mesma faculdade. Por quê? Porque algumas vezes chocava a aula, né, que é sempre no final de semana. Isso. Quando chocava, o que é que eu fazia? Eu ia sábado à noite para Nova Russas, estudava até 11 horas. Quando eu chegava em casa, eu fazia os trabalhos para entregar no outro dia. E a gente ficava no domingo até 11 horas. 11 horas, normalmente as pessoas ali estavam em Nova Russas iam almoçar. Eu não. Eu pegava a minha motinha, pegando no tranca, que não era nem minha, foi o meu que mandou do Rio, comprou do Rio de Janeiro, a 99, aquelas azulzinhas. Não era 99 não, era 2000 e alguma coisa, aquelas quadradinhas. E aí, foi até Monsenhor Tabosa para fazer essa pós, Nova Russa fazer essa pós, e quando chocava, eu pegava essa motinha, Ia para 11 horas, o pessoal saía da faculdade de Nova Russa e almoçar. Eu ia para Monsenhor Tabosa, porque eu tinha que prestar conta na faculdade que já estava funcionando desde manhã lá, aos domingos. Chegava lá, conversava com o professor, às vezes levava falta, às vezes tolerava. Mas até então, a gente ia fazendo aquele encaixe até que deu certo. Aí consegui terminar a minha graduação e a minha pós-graduação. Hoje eu só não fiz mais outras pós, porque o nosso município ele não paga no nível, né, escadinha, ele paga no nível horizontal, né? Que não justifica, né? Que não justifica, porque eu gosto muito de estudar. Mas é muito melhor a gente estudar pensando no retorno, né? Não, você que é professora, sabe muito bem disso, né? Então, foi essa a minha base inicial como professor, né? Como professor. Até então, vim de lá para cá, estudando, né? Outras coisas eu fui inventando, porque eu invento um monte de coisa. Aí, nesse mesmo período, em 2000, surge o Bola Cheia, que é um campo que vai surgindo com crescimento, futebol. Em 2010, surge o barzinho, que eu não chamo de bar, chamo de cantina, que até então mais uma responsabilidade e muitas coisas, e a gente fazendo, investindo, a gente fazendo aquele movimento. Fui assediado a ser candidato, acho que foi em 2012, pelo fato do trabalho social que a gente fazia, uma experiência muito boa. Aprendi que na política, ela me deixou esse grande exemplo. A política me ensinou que ser político é um sonho, mas é um sonho coletivo. O meu sonho individual, os meus sonhos individuais, quase todos eu realizei. Mas o sonho que depende de outras pessoas é mais complicado. Eu tinha um sonho de ser vereador de início, porque eu gosto muito de fazer trabalho social. Mas a gente também entende como é que funciona a política no nosso país, que a gente não vai citar nem entrar em detalhes, que é muito cara, né? E até então as pessoas não acataram a minha proposta. Na época até fiz não sei se posso mostrar. Fique à vontade, pode fiz mostrar. até uma cartilhazinha com algumas ações que eu fazia antes de ser, Deixa eu dar uma olhadinha, de ser candidato. Você tinha algum projeto, Mesquita, em mente que poderia e propostas executar, né? Vou mostrar para essa câmera aqui. E propostas para se a gente ganhasse as eleições, mas foi uma proposta que as pessoas não acataram, a gente
compreende, né? Ser político, eu sempre costumo dizer, o cara que ganha uma eleição, ele tem que agradecer muito. Tem slogan em tudo, né? Ele tem que agradecer muito o cara, Tá porque melhor é uma agora. multidão dizendo assim, cara, eu vou votar no Luiz, ele é gente boa. Na tua frente, né? Ele vai fazer isso. Não, é o pensamento. Por exemplo, Isso. quem ganha, né? Ah. É o eleitor, não tem esse pensamento, né? Sim. Lógico, quem ganha uma eleição é porque teve muitos votos, não é isso? Então, assim, o cara que ganha uma eleição, cara, tem que agradecer muito. É ter o carisma de muita gente, né? Daquelas pessoas que até então estão ali acreditando em você e tal. Logicamente, muitas vezes existem outras estratégias também, mas, acima de tudo, a pessoa tem que ser, acho que, muito sortuda e tem que realmente ter esse tchan, tem que ter esse carisma. Enfim, eu acho que não é todo mundo que nasceu para a política. Eu tenho um pouco de Ciro Gomes, né? Eu também sou um pouco explosivo, sou muito de não levar desaforo para casa, e eu acho que pessoas assim, elas não decolam na política, né? As pessoas mais mansas, elas têm mais sucesso. Qual a experiência, Mesquita, de ter disputado um pleito eleitoral? O que você tirou de lição, de aprendizado para o seu dia a dia, para a sua pessoa? A experiência de ter participado. Porque muita gente fica de fora, que as pessoas gostam muito de dizer, o fulano merece ser candidato. O fulano tem que se candidatar. A experiência, Luiz, foi muito boa, porque eu estou escrevendo um livro que há anos eu comecei, mas por conta da gente ser professor não tem muito tempo. E esse livro ele vai ganhar algumas coisas dessa experiência que eu tive na campanha. São os comentários de eleitores de 16 anos, de 30, de 80 anos. Nossa Senhora! Eu cheguei na casa de uma senhora, Ciandra, e quando eu mostrei a proposta para ela, ela disse, eu conheço uma pessoa próxima da família da gente, muito amiga do meu pai, ela é aposentada e pensionista, não tinha necessidade de falar aquilo. Ela disse, olha, eu voto em você, Mesquita, mas eu quero que você me dê umas 5 cestas básicas. Então, outro dia eu cheguei na casa de uma aluna da escola profissionalizante, isso eu quero falar de um eleitor do século XXI, e ele disse, eu voto em você, se você me der R$100. Então, isso me deixou muito triste. Eu fiz um paradigma de um eleitor de 16 anos e de um eleitor com 80 anos, e nada mudou. Sabe? Então, eu fiquei muito triste com esses dois discursos. Eu estou só apenas fazendo um paradigma do primeiro e do último, mas foram muitos mais discursos que é assim, desta bem, natureza, né? Desta natureza. E aí eu fiquei muito triste com isso, não pelo fato de eu não ter ganhado, porque graças a Deus eu tenho a minha profissão, mas pelo fato de eu, o professor Mesquita, ainda eu ter que ouvir, em pleno século XXI, um aluno que frequentou a escola profissionalizante, com bons professores, capacitados, que deixam muitas mensagens de aprendizagem. Eu acho que ele desperdiçou as boas palestras dos professores, porque ele foi muito infeliz ele falar aquilo, né? É muito ruim a gente ouvir aquele de um aluno, em pleno século XXI, dizer, eu voto em você, mas você me dá R$100. Então, assim, não mudou, né? E isso faz parte do caráter do ser humano também, né? Foram duas experiências que você ouviu, né, de uma geração para outra, exatamente, mas a idade mudou, mas o pensamento ainda arcaico, ultrapassado, né? Ultrapassado. Até pegando um pouco esse gancho, Mesquita, na verdade, você fez assim, em poucos minutos, um cronograma da sua vida, praticamente tudo, né? Mas, voltando aqui ao início, você já nos relatou a sua vida, né, lá no interior, um aluno dedicado, embora tenha tido dificuldades para tentar terminar o ensino fundamental. Antes de concluir o ensino fundamental, né, já conseguiu, né, fazer parte de uma seleção do concurso, tornou-se professor, terminou de se formar já sendo professor e vem exercendo a sua profissão de lá até aqui. E, como professora também, eu lhe pergunto, do tempo, do período, né, que você começou a ser professor até os anos de hoje, o que é que você sente que mudou, o que é que você sente que permanece da mesma forma e o que, na sua visão, deveria melhorar? Você diz como professor. Como professor, né? Isso. Olha, na verdade, como professor, melhorou. Agora, o que a gente consegue perceber é que com a evolução mesmo da tecnologia,
e que a gente precisa se adaptar, Sim. né? Eu tive a oportunidade, eu sempre falo isso, eu tive a oportunidade de ser um professor que trabalhei em uma escola aonde eu, professor Mesquita, era o zelador, era o merendeiro, era o coordenador, era o diretor e era o professor. Você fazia todas essas funções. Todas essas funções, e é muito gratificante para mim. Aqui pertinho aqui dos estúdios tem a doutora Maiara, que foi minha aluna, que agora se formou em advogada. E aí aquilo ali me deixa calmo, dizer assim, que quando se quer aprender, se aprende. Uhum. Aí depois aparece, no ano de 2005, com a gestão da época, todo esse amparato de coordenadores, professores, transporte, fardamento, um lanche mais preparado, porque a merendeira também apareceu na escola. Na nossa época tinha, mas vira e mexe. Tinha essa questão de contrato. Quando o contrato não estava, era eu mesmo, entendeu? Que ia fazer. Que até então eu era efetivo, né? Eu tinha que fazer tudo isso. Mas o que me deixa tranquilo é exatamente isso. É que eu peguei uma geração onde eu fazia tudo isso e vejo de lado dos meus alunos que hoje estão bem, que aprenderam. O professor Mesquita conseguiu alfabetizar, eles aprenderam mesmo. Hoje tem a Claudiana, que é enfermeira no Maranhão, tem o Felipe, meu irmão, hoje que é funcionário da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, tem a doutora Maiara, que é advogada, e tantos outros. Porque, querendo ou não, eu comecei em 97, já é um bom tempo. Muitos alunos meus encontram hoje eu pela cidade e falam assim, professor, você ainda é professor ainda? Como diz, como se quisesse dizer, você ainda é vivo. Você sobreviveu até agora, né? Porque é uma tarefa muito difícil. Por exemplo, Verdade. só para você ter uma ideia, o Eliardo, esse rapaz que faz as estradas, vocês conhecem o Eliardo, Sim, né? conheço. Ele foi meu aluno, Eliardo, né? Seu Zé Tiburcio, né? Toda a família do seu Zé Tiburcio, a Cleidiane, que é a esposa do Gilson, que era secretária de Agricultura, foi minha aluna também no Brilhante na época. Tem umas meninas que ainda hoje pedem música no meu programa, a lá da Passarinha, a Dalva, enfim. E aí eu fico observando essa geração de hoje que tem todo o aparato e a gente não consegue ver o mesmo aprendizado. Eu, como professor, eu preciso ser honesto, que hoje não se tem mais o mesmo aprendizado como se tinha antes, não. Embora o aparato seja bem maior. Você acha que talvez falte mais dedicação, mais objetivo por parte dos alunos? O que acontece? A tecnologia ela traz novidades. Olha, naquela época era muito bom a gente ir para a casa do vizinho assistir novela. Né? Era muito bom a gente ir para o circo. Lá no Bola Cheia, eu tive a experiência de trazer um circo antes da internet chegar lá no Bola Cheia, que aquilo ali foi uma novidade. O circo ia ficar uma semana, teve que ficar um mês, que toda noite estava lotado. Depois eu trouxe o circo com a chegada da internet. As pessoas não foram mais ao circo, porque elas verem as cenas, ou quaisquer cenas, na palma da mão. Então, essa concorrência ela é muito assombradora. Desleal também, né? Hã? Você entende ela como desleal? Não, ela é assombradora para o mau uso. Ela é riquíssima. Está aqui, nós estamos aqui exatamente usando desse fruto que é riquíssimo. O meu programa, claro, isso aqui já saindo do assunto, entrando no outro, eu tenho um programa de rádio que eu sempre faço uma enquete. Todos sabem que eu faço uma enquete. E dias passados, eu fiz um muito parecido, agora tem um até, vou fazer essa enquete sábado que vem. Se as redes sociais é para qualquer idade, porque a gente vê, vou perguntar, você acha que as redes sociais é para qualquer idade? E a gente sabe que não é, aqui para nós, né? É verdade. A gente sabe que não é. Concordo. A gente sabe que não é. Você não pode entregar um celular para sua filha, para uma criança, porque ela tem acesso com muita gente, vai ter assédio, seja uma menina, seja um menino, é um equipamento muito perigoso. Então, ele é riquíssimo, mas ele precisa ser acompanhado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que com a chegada da tecnologia, nossa senhora, o livro didático ficou muito defasado, né? Muito defasado, né? Então, nós, professores, temos que mudar a nossa metodologia, porque até então o livro didático ele não é mais tão curioso, porque tem algo muito mais colorido na palma da mão. Né? Então, essa aprendizagem cai, que era para aumentar. Nossa senhora, quando eu fazia faculdade, quantas vezes eu comprava fichinha para ir para o orelhão lá no Seu Firmino, para ligar para o professor Chico Verde, para saber se ia ter a aula naquele dia. Falo para o professor Chico Verde, que é uma pessoa espetacular, sim, né? Sim. Um abraço, professor Chico Verde. Agora, né? É um espetáculo. Eu, às vezes, conversava com o Chico Verde e falava, acho que só para conversar com você tinha que pagar. É um cara muito, muito sábio, né? E aí,
Eu faço aqui uma comparação de que eu tinha que comprar uma fichinha para ligar, para saber se ia ter aula ou não. E hoje, se o professor passar uma pesquisa, você tem tudo na palma da mão. É uma riqueza muito grande. Só que essa tecnologia ela tem que ser amparada, ela tem que ser acompanhada por pais, né? E pode ser usada na escola. A gente está usando na escola, vira e mexe, a gente faz um plano voltado para o celular, onde as crianças levam e precisa, logicamente, ter essa inclusão. Não adianta, nós somos professores agora do século XXI, não adianta querer descartar o celular da sala de aula, que não vai dar certo. O celular é parte deles. Até porque, Mesquita, você há de convir, nós tivemos aí a pandemia e foi o que deu para a gente fazer e dar continuidade aos nossos trabalhos, né? Porque se não fosse a internet, lógico, nem todos os alunos tiveram condições de ter um celular bom, de ter uma internet, né? de estar conectado. Mas, para uma grande parte, né? Foi essencial se ter internet, se ter celular, se ter computadores, notebooks, enfim, porque nós trabalhamos. Embora a gente tenha tido um governo aí que, graças a Deus, saiu recentemente, dizendo que nós não trabalhamos na pandemia, eu acho que foi o ano que nós mais trabalhamos, e trabalhamos com o nosso dinheiro, né? Porque tivemos que comprar equipamentos, tivemos que pagar a internet, mostramos a intimidade da nossa casa, da nossa rotina, né? Porque a gente estava ali naquelas aulas ao vivo, de repente passava alguém para o banheiro, saía alguém vestido pela metade dentro de casa, era cachorro latindo, era gato miando, menino chorando. Verdade. Então, foi-se feito a educação do jeito que foi possível fazer. A pandemia ela deixou muitos aprendizados para nós, né? Para nós professores, ela deixou esse mergulho na tecnologia. Nós até então, a gente ficava mais na beira da piscina. Mas com a chegada da pandemia, a gente teve que mergulhar mesmo e procurar o tesouro lá no fundo da piscina. Simbolicamente falando, a gente teve que mergulhar no mundo digital, porque, às vezes, até costumo falar isso nas reuniões de professores, é a coisa mais normal, você chegar na gráfica e dizer assim, vai, Luquinha, coloca bem aqui a música para mim no pendrive. Muitas vezes, a gente não se dava o tempo de aprender. Quando, na verdade, é tão fácil colocar a música no pendrive, né? Então, nós, professores, pelo fato de sermos sempre muito atarefados, a tecnologia ali não era muito usada. Aí a pandemia vem para dizer, olha, tem que usar agora, né? Eu mesmo recebi uma missão nossa na época de assumir a plataforma digital da escola, que até então foi a que foi usada para receber as atividades. Isso. E eu, professor Mesquita, eu gosto muito de desafio. Então, assim, às vezes as coisas que acontecem na minha vida, se alguém prepara uma maldade para mim, aconteceu muito na minha vida de professor, essa questão de transferência, né? Tipo assim, transferência para mim é algo que me faz um bem danado, porque eu gosto de coisas novas. Você gosta de andar? Eu gosto de andar não é nem de andar, mas de coisas novas, de experiências novas. Novos desafios, eu sou muito assim, eu não gosto da coisa muito... A mesmice, né? Eu não gosto de muita coisa repetida, não. Tá entendendo? Eu sou muito de produzir. Na época que o Luquinhas aqui trabalhava na assessoria de comunicação aqui da prefeitura, eu também trabalhava. E às vezes eu chegava em casa assim, eu acho que eu estou me sentindo muito inútil. Porque eu achava que eu estava trabalhando pouco, né? E eu sou muito... Os meus amigos falam assim, mas que tu é imperativo. Então, eu falo que os professores são imperativos, os professores não, os alunos são imperativos, porque eu sou muito inquieto, eu sou muito terrível assim, com relação a fazer alguma coisa sempre. É o tanto que agora inventei até... criei um canal para... Não no intuito de ficar famoso e ganhar muito dinheiro, mas no intuito de armazenar muitas coisas que eu já tenho feito no Bola Cheia, como idealizador, que você viu aí no meu currículo. Eu sou muito de criar. Tudo que eu tenho lá em casa eu crio, assim, né? O Campo Bola Cheia eu que crio, a Copa João Camilo eu que crio, o meu programa eu crio tudo, quadro, tudo eu que crio, não gosto de quem cria. Você que produz, na verdade, por exemplo, é o produtor do seu próprio programa. Sim, por exemplo, o Panorama Esportivo, na época eu fui fazer o programa, abraço Manuel Salles, da Feiticeiro, que aí ele disse, Mesquita, você pensou aí no nome do programa? Eu pensei, aí eu mandei o nome do programa, pronto, é esse aí mesmo. Aí foi eu que criei o Panorama Esportivo. Você também foi idealizador, né? Foi, vamos falar um pouquinho aqui do Bola Cheia, Mesquita, né? Na qual já tive a oportunidade de narrar com o companheiro Erisvaldo, né? Grandes finais. Como foi a criação do Bola Cheia? Você vê a necessidade de acolher a comunidade, um espaço ali para
acolher a comunidade. Quais os projetos que você já realizou naquele espaço? Eu acho que só um Tambas Podcast não vai dar para me contar todas as minhas histórias, não. O Bola Cheia é muito engraçado a criação dele. A gente brincava... É um campo no terreiro da Casa do Mesquita. A gente brincava na Vaz Grande. Eu já fui lá, já conheço. Foi aquela festa de confraternização. Isso, da emissora. A gente brincava no campo na Vaz Grande, campo de herdeiros. Toda tarde os herdeiros, um tirava a trave, o outro mandava a gente ir embora. Até que um certo tempo, eles arrancaram as traves mesmo. Falaram, não, a gente não quer mais campo aqui e tal. Aí eu fiquei quase depressivo, porque se existe uma coisa que eu gosto, é de futebol. Eu gosto muito de futebol. Mas você jogava, já chegou a jogar? Sim, eu toda vez eu brinquei. Eu até sacanei os meus amigos, falei, olha, eu só não fiquei famoso igual o Neymar, porque não tinha as redes sociais na época, gente. Tá. Né? Registrar os eles ficam os bolados lances, comigo. né? Eu não jogava nada, Mesquita. Digo, eu não era um Neymar, não, mas eu era um Fred, eu era o matador do time, Pronto. tá entendendo? E aí, eu digo, nossa senhora, agora deu problema mesmo. Como é que vai ser agora, rapaz? Aí meus amigos falaram, Mesquita, lá na frente da tua casa dá para fazer um campinho. Aí o meu pai muito tradicional, minha mãe especial muito antigo, nunca gostou de barulho. Aí eu fui e conversei com a minha mãe. Acabaram o campo lá da Vaz Grande, eu pedi o papai para fazer um campinho aqui na frente para brincar. Aí a mamãe não aceitou, não gosto de campo aqui, que eu não quero muito disso aqui, aquela coisa toda. Aí eu fiz uma ameaça sadia. Eu disse, olha, se você não deixar eu fazer o campo aqui, eu vou me embora para o Rio de Janeiro, nunca mais volto aqui mais não. Olha só. Foi. Chantagem psicológica. Porque eu senti que eu estava muito mal, eu tinha que ter um espaço para brincar a bola. E aí ela cedeu. Mas o papai cedeu. Começamos, 2000. Começamos fazendo aquele futebolzinho. Aí, em 99 eu já comecei no rádio. E aí a gente fazia rádio, foi crescendo os torneios. O neném vendia lá no isoporzinho, uma cervejinha lá, uma águazinha. E aí o público foi crescendo e as pessoas diziam, Mesquita, faz um bar, não é hora. Aí, 2010, 10 anos depois, foi que eu fiz uma cantina. Eu não gosto que chame de bar, porque se a gente só abre dia dos eventos, aí... Não é uma cantina que funciona todos os dias. Só dia de eventos. Aí, quando foi em 2010, a gente construiu. Não na ideia de ganhar muito dinheiro, porque dinheiro é sempre bom, mas na ideia de amparar as pessoas que iam até lá. Ter uma água gelada, um refrigerante, né? Supriu necessidade. Sim, era uma carência que tinha, né? Que tinha para o público. Aí, em 2011, foi construída uma cabine, depois a gente construiu uns banquinhos de reserva. Aí, em 2011, a gente criou a Copa João Camilo, que é essa competição que já acontece há 9 anos. Era o nome do seu avô, Avô, né? Exatamente, foi uma homenagem que a gente fez. Foi uma homenagem que a gente fez ao meu avô, João Camilo, é o pai do meu pai, né? E aí a gente vem realizando essas competições até hoje, vem crescendo o público, por conta da gente fazer rádio também, né? E já ser um evento tradicional. Eu sempre uso a expressão que são os torneios tradicionais do Bola Cheia, sempre ao sábado. A gente costuma fazer por ano praticamente. Tem até uma imagem aqui da cabine, Lucas, né, que ele está falando. E até aqui o orçamento, viu? Quem quiser patrocinar, eu gosto muito do Bola Cheia, de anotar as coisas, sabe? Eu gosto muito de anotar as coisas. Então está aí a cabine, né, do Bola Cheia, que é lá onde... Vocês construíram quando essa cabine? 2011. 2011. Foi. Então é mais recente, na verdade, né? Foi algo que foi surgindo. Por que a cabine surgiu? Tem aqui acho que um dos torneios, né? Um dia a gente estava narrando o jogo lá, e o neném narrando o torneio, e o Erisvaldo tinha levado o som. E o neném muito em cima ali da linha, aí o atleta veio bater o escanteio, e niou, como diz a linguagem matuta, e niou os pés no fio do microfone. Sim. Quando ele chutou, ele levou o microfone do neném. Ah, minha Nossa Senhora. Aí o neném falou, Mesquita, tu faz a cabine, porque não dá certo. Eu digo, realmente não dá mesmo não, porque o Erisvaldo vai te pegar depois. É porque o narrador vai naquela entusiasmo, né, querendo acompanhar o lance. Fica muito perto, e né? vai olhando, e quando de repente está no meio do campo. Realmente, né? E campo de vaza, os atletas, o torcedor fica muito... em cima da linha. Ele não é muito perto não, fica em cima da linha mesmo, né? E para a gente não perder o ângulo, ele estava em cima da linha, né? Aí o atleta veio naquela rapidez para bater o lateral.
Doido é quem fica no meio, viu? Rapaz, ele alinhou os pés nesse microfone e quando ele chutou, o microfone foi embora. Aí, realmente, né, vamos ter que fazer a cabine. Foi uma das razões. Da cabine, né? Uma das razões. Já está com quantas edições aí a Copa, João Camilo? Eu acho que é 9 edições. 9 edições. 9 edições, tá, vamos. Nesse ano de 2023, vocês vão realizar quando? A Qual Copa... é o período? Pois é, a Copa João Camilo, a gente criou o estatuto. Todo atleta e treinador que joga no Bola Cheia tem um estatuto, que é um combinadozinho, igual a gente faz. A gente que é professor tem muito isso, né? É os combinados. Porque você sabe que o futebol sem disciplina, ele é guerra. Vira guerra. Então, a gente sabe que o futebol precisa de disciplina. Então, a gente criou um banco de combinados para evitar, tá entendendo? Atletas desacatarem os outros, os treinadores. Existe aqui todo um combinado dentro desse estatuto que, quando eu levo o meu time, eu já sei como é que é. Vira e mexe, a gente pune alguns atletas quando saem da cena principal do espetáculo. Eu até uso uma expressão: nós não patrocinamos o futebol violento. Tem a que eu estou vendo aqui na Copa do ano de 2022, tem multas para o ano 2022. Esses atletas aqui pagaram esse valor, é isso? Pronto, esses atletas foram multados porque no ano de 2021 eles deixaram de cumprir os jogos agendados da tabela. O regulamento do campeonato dizia que a equipe que não cumprisse os jogos agendados ficariam 2 anos suspensos na competição. Eu, para ser bonzinho, achei melhor a gente aplicar umas multas. Ou seja, eles podem jogar. Porém, eles ficaram punidos durante 4 anos. Mas eles podem jogar desde que eles paguem a multa para jogar. Tem uma multa aqui de 150 e uma de R$250. Porque a ideia também é valorizar o atleta. Eles questionaram a Mesquita, mas está muito caro. Eu falei, você vale muito mais do que 250. O estatuto aqui será composto por 11 artigos. Como se fosse uma confederação, como se fosse, não é. Como se fosse no profissional, que tem o STJD, que tem as regras de cada campeonato. Quem não cumprir vai ter punições, de acordo com... E esse estatuto, Luiz, ele serve para os torneios, não apenas para a Copa. Porque o que vale para a Copa, na verdade, é o regulamento. Que até então é um apanhado do estatuto. Né? Então, esse estatuto você usa para todos os torneios. Todos os torneios. Que acontece quantas vezes por ano lá no Bola Cheia? Pois é bem tradicional, como há pouco eu falei. E normalmente a gente costuma fazer na faixa de 30, a gente chegou a fazer 30 torneios durante o ano. Sabe, tem hora que a gente faz sábado e domingo, e aí eu faço também muitos torneios solidários. Você viu até essa postilha aí? Isso. A gente, o pessoal está com a cesta básica, todos foram torneios solidários. Mas para pessoas lá mesmo da comunidade? E até de outras comunidades, que tem um primo meu aqui de Canidezinho, a gente fez, mas a maioria é do município de Tamboril e daqui da comunidade. Mas é de todas as comunidades mesmo. Eu fiz aí um para a pessoa da Lagoa Grande, Bruto, tem de todas as comunidades. O Alisson aí do Carão, aí, quando quebrou a perna, né? O Alisson do Carão, irmão do Douglas, o Batista estava problema de CA, lá no Torres. Isso aí, o Leandro, meu primo, quando se acidentou de moto, a gente fez lá do Canidezinho, tá entendendo? A ideia a gente criou esse torneio solidário, aí as pessoas até me procuram. A gente sempre faz. A vida da gente é muito rápida para a gente não servir ao nosso próximo, tá entendendo? É por isso que no meu currículo tem voluntário, porque eu faço esse trabalho não é pensando em ganhar dinheiro. Pelo contrário, é para ajudar. Né? É para ajudar. Por exemplo, esse senhor aqui, com todo respeito, ele até já faleceu. Esse rapaz, ele adoeceu na época de uma pedrada que deram na cabeça dele. E aí, os filhos dele eram meus alunos. E eu fiquei sabendo da história. E eu sou assim mesmo, não adianta. Eu sou muito coração mole. Aí eu fui visitar ele, né? Fui visitar ele. Eles aqui tinham bem 3 que eram meus alunos, Francisco. Aí eu fui visitar eles, porque eu gosto muito de viver essa experiência do visitar. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma família muito pobre, com problema de saúde, morrendo de calor, nessa cadeira de roda. Nossa Senhora. Aí, naquele mesmo dia, eu dei R$100 para a senhora, para ela comprar alguma coisa. A família é grande, está aí a foto. 9 filhos, né? A família né? é grande. Aí eu dei R$100 para ela comprar alguma coisa para ele. E eu vi ele muito suado na cadeira de roda. Eu perguntei se ela aceitava eu comprar um ventilador para ele. Aí ela disse que aceitava. Aí quando foi no outro dia, eu fui deixar um ventilador para ele.
Entendeu? E ele lá do município de Nova Rússia. Ah, mas que você está fazendo isso aí porque você queria ser candidato? Não. Isso aí foi bem antes, bem antes. Aí, e na verdade eles aí são de Irapuá, Nova Russas. Eles são de Irapuá. Só que eles moravam ali pertinho, os alunos vinham para o Carvalho, tá entendendo? O carro pegava ali no Entre Rio. E aí eu fui deixar um ventilador para eles. Quando foi no dia do Natal, meu coração disse assim: Mesquita, vai deixar alguma coisa para aquela família? Aí eu comprei 2 frangos, pedi a minha mãe para fritar. Aí mandei pedir ela para fazer uma panela de arroz e fui deixar eles no dia da ceia. Fui deixar eles lá, essa panela de arroz com esses 2 frangos assados. Quando eu cheguei lá, eles estavam assim no escuro, nem a lâmpada da casa tinha, do alpendre, só tinha da sala. Mas ele já estava no ventilador e eu fui deixar aquela simbólica ceia, né? Acho que o que mais importou mesmo foi a ação, né? Com certeza. E assim, eu me sinto muito bem. Eu aprendi comigo, assim, com a minha vida mesmo, eu acho que, acredito que seja o pensamento de muitas pessoas. Você não pode ser feliz se você não for capaz de promover a felicidade dos outros. Eu acho que não tem como você ser feliz fazendo maldade com as pessoas. Eu acho que não tem. Eu sou, assim, muito feliz com a minha vida. Eu sou até muitas vezes besta demais. Meus amigos encontram comigo: Mesquita, me dá R$10, eu dou. Mesquita, me dá R$5, eu dou. Às vezes até meus amigos reclamam: dá teu dia todo para esse pessoal. Às vezes tem aquele cara que toma uma pinga, pede 1 litro, pede uma coisa, né? Mas isso aí eu acho que já é coisa de vereador, viu? Não, é coisa de ser humano mesmo, do ser humano bom. Já tem com vocês. Não, eu já ensaiei. Depois que passou a campanha, eu digo: agora eu vou ser ruim. Aí eu fui ensaiar ser ruim. Diz aí se eu Não deu consegui. muito certo, não. Não deu. Eu vou tentar ensaiar ser uma pessoa diferente. Realmente eu nasci assim mesmo. Sou muito coração mole. Eu passar na estrada por alguém, aí eu falo assim: não vou dar carona. Chega lá na frente, eu tenho que voltar. Dia desse eu passei por uma senhora, ela ia com 2 crianças, uma menina e uma criança, né? E normalmente ela costuma ir nos carros de horário, e os carros de horário, ela não paga a passagem, por isso que os carros não levam ela, né? Aí vira e mexe, eu dou carona para ela, indo e voltando. Aí um dia desse, eu não vou levar essa mulher é aposentada e não paga a passagem porque não quer do carro, rapaz. Aí eu passei por ela, quando chegou na frente, meu cara: volta, Mesquita, volta, tu tá rindo dessa criança. Consciência pesou. Tu tá rindo dessa criança nesse sol quente. Voltar. Eu falei: isso, meu coração é muito... Mas eu sou assim mesmo, eu não consigo. Quando passou a campanha, a mamãe disse: aí, tu é besta demais, os teus amigos, cadê votar em ti? E aí, agora eu vou ensinar eles. Não consegui nem 15 dias ser ruim. Volta nessa... É próprio ser humano. Volta nessa questão aí do Bola Cheia, o Mesquita. Lá você só desenvolve evento esportivo, campeonatos, ou você promove outros tipos de evento? A gente promove o bingo do torcedor, que a gente tem no estatuto, exatamente para colaborar com aquelas pessoas que visitam lá o Bola Cheia durante todo o ano. Aí a gente tem o bingo do torcedor, tem uns torneios solidários, que a gente faz muito, né, para as pessoas que têm problema de saúde, eles me procuram muito para a gente fazer esses torneios solidários, né? A gente faz bingo beneficente, a gente faz aqueles eventos após o jogo, né? Festas dançantes. As pessoas que visitam. Mas a festa dançante eu não faço muito, porque as pessoas elas não gostam de pagar ingresso. Então a gente faz de graça mesmo. Coloca lá o paredão, todo mundo dança até. E a ideia do circo, quem foi que ele deu para levar para lá? A ideia do circo, a ideia sempre foi essa. Eu adoro circo. E tem muita gente que gosta de circo, né? E tudo que eu vivo, eu fico assim: alguém deveria viver também isso, cara. Né? Então a gente foi ver o circo no Canidezinho e eu convidei. Eu falei: cara, seria legal se a gente levasse lá na Vase Grande também. Então, na primeira vez, nossa, foi um espetáculo. Não tinha redes sociais. Nossa, muito bom. Toda noite era lotado, toda noite. Aí depois a gente teve a experiência. Já com a chegada das redes sociais, o circo não lotou. Ia muita gente, mas não lotou. Porque realmente a gente sabe que a tecnologia não foi já é um concorrente. Da mesma forma, né? A tecnologia, o celular é um concorrente muito forte, com certeza. Mas mudando agora para outra parte da sua história, o rádio, né? Como foi que você chegou até o rádio, Mesquita? Pois é, aproveitar e abraçar aqui a toda a turma que está assistindo aqui, né? À vontade aí. A tia Cristiane, lá no Carvalho, a Maria Fernanda. Isso, tem comentários aqui também no nosso chat que a gente... A Suelina, minha irmã, um abraço. Cícero Cardoso, toda a turma boa que está nos acompanhando. Um abraço, Suelina, minha querida, também te amo, minha filha. Pois é, toda a turma boa que está acompanhando a gente, claro, e outras pessoas que vão acompanhar com o envio do link quando terminar a matéria. Então, o rádio, né? O rádio surgiu assim.
Quando surgiu as emissoras de rádio na época, meio que quase pirata, não sei se era, mas tinha na época a Cultural, acho que você trabalhou na época, e tinha a antiga FM 94. Isso. Ali onde frente à igreja. E na época eu toda a vida gostei de eu não sabia se eu seria um bom radialista, né? Mas eu tinha vontade de ser. De tentar, né? Pelo menos. Aí, devido a gente ser muito comunicativo, o Leonino é muito comunicativo, né? Aí eu procurei, na época, quando estava acontecendo a montagem da emissora, ainda eu me lembro, tinha o Gleice Mello, Renato Baiano. Sim. Aí eu fui lá pedir uma oportunidade. E aí, até então, eles me falaram que não tinha vaga, não. Beleza, a vida é assim mesmo. O tempo passou, surgiu um rapaz por nome Elias de Deus. Vou dar um abraço para ele quando ele assistir esse vídeo. Eu vou pesquisar, que ele era um grande amigo meu. Hoje, até então, a última informação que eu tive do Elias é que ele é policial no Maranhão. Ele é de Carateús, gente boa demais. Ele fazia um programa jornalístico e também fazia alguns trabalhos esportivos. Aí eu disse, uma coisa, eu vou falar com o Elias, ele é muito desenrolado. Fui falar com o Elias. Elias, rapaz, eu gosto de rádio e tal, e eu vejo você fazendo aí no programa. E eu queria perguntar a você se não tem influência para mim dar uma oportunidade. Sei lá, para fazer um programa, alguma coisa assim do tipo. Ele disse, você quer fazer um teste? Eu disse, sim, sem dúvida. Pois venha tal dia, 7 horas da noite, que é o horário que a Voz do Brasil entra, né? Isso. As emissoras de rádio ou transmite ou tira do ar, né? Tira do ar. Isso. Aí ele falou, vamos pegar o horário da Voz do Brasil e vamos fazer um teste com você. Aí eu vim fazer um teste. Aí quando nós chegamos lá, ele botou para a gente fazer aquele negócio de abertura de programa, aquela coisa toda. Quando terminou, ele disse, né? Você é muito melhor do que muito locutor que tem aqui nessa rádio. Disse, rapaz, eu nem sou locutor. Você é bom. Eu vou dar um programa para você aqui. Não, mas eu não conheço aqui ainda. Não, como é que funciona, né? Você aprende. Você vai fazer um programa de domingo, Domingão 94, de 8 a meio-dia. E domingo você começa. Você pode se organizando lá. Eu digo, vale, Nossa Senhora. É aquela coisa, eu achando estranho, mas muito de vontade de fazer, né? Alegre também, né? E até então, como eu gosto de desafio, eu digo que eu vou enfrentar. Mas o desafio maior foi porque, na época, era o aparelho de CD. Pegou, Luiz, o rádio com o aparelho de CD? Não. Acho que ela pegou. Eu trabalhei. Na Cultural tinha? Na Cultural tinha 3 aparelhos de CD e depois vem o MD. Exatamente. Uma eu confusão. sou de 2008, a feiticeira já era no computador já, mas o Luiz é novo. Você é novo, rapaz. Eu acho que quando eu comecei no rádio, eu tinha, acho que uns 18, era 19 você, anos. Ricardo Damasceno. Tinha que se virar nos 30, né? Para colocar. Chagas Carneiro, manda um abraço pro Chagas, ele acompanha também. Sempre né? tá, de vez em quando, acompanhando por aqui. O Ney Fala Silva, aí, né? Na época da fita desse CD, né, Sandra? Aliás, nós tínhamos fita. Nós tínhamos, só que assim, os comerciais eram na fita, né? Porque eram gravados, o Chaga gravava, por exemplo. Na época tinha mais desenvoltura para isso. Era muito incrível. Né? E a gente tinha 3 aparelhos de CD. E tinha que se ligar. Assim que terminasse uma música, você dava pausa aqui num e já dava play no outro. Porque o canal ficava ligado pra direto. Não sair do ar, para não sair do ar. Para não ter brecha, né? Você pegou ainda melhor do que eu. Não pelo fato de ser mais avançado. Pelo fato da emissora só ter um aparelho. Aí o que acontece? Estava tocando ali a música, né? Aí a Ciandra tinha pedido uma outra, né, música, aí você tinha aquele monte de CD para você procurar. Justamente. Procurar o CD, depois procurar a faixa da música. Justamente. Aí colocar ali e cutucar naquele botãozinho até chegar na faixa. Até chegar na faixa. Só que lá só tinha um aparelho. Aí o que acontece? Estava tocando aqui a música, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano. E o Luiz pediu Toca do Vale. Aí quando terminou a música aqui, ainda bem que eu sempre fui muito bom de improviso. Segundo algumas pessoas. Tinha que ter uma boa lábia, né? Você preencher com voz. Aí quando terminava aqui, aí acabamos de ouvir música do Zezé de Camargo e Luciano, e trabalhando aqui. Zezé de Camargo e Luciano, né? O dia que saí de casa, Luiz Safadão. Nada de trilha. Aí outro CD aqui. Agora nós vamos tocar o pedido da Ciandra Mello, já colocando aqui o CD, que pediu Toca do Vale. Aproveitar para mandar um abraço para a galera de Vaz Grande. Aí aquilo ali, preparávamos e soltava. Ou seja, a troca de um CD para o outro, eu fazia essa interpretação.
com a fala. É interessante você falar isso, o Mesquita, porque você vai falando, eu vou revivendo aqui na minha memória alguns momentos da Cultural. Lá na Cultural nós tínhamos, Luiz, que onde era a Cultural, né? Ali onde é a creche, onde é a creche Maísa Vale. Era um casarãozão. Era uma chamava, Cobal, né? que tinha, chamava de Cobal, que era um depósito enorme. E lá no final tinha um quarto, né? Eu lembro um do quarto. estúdio, né? E o estúdio era todo forrado. E não sei se foi ideia do Chagas, porque quando eu cheguei, na época, já estava lá. Tinha tipo uma estante, só que a estante era só um negócio de madeira onde você encaixava os CDs, para ficar mais fácil de procurar, né? Por exemplo, tinha duas faixas só de forró, tinha música internacional, tinha romântica e tal, era separado por estilos, né? E aí, quando, por exemplo, eu estava aqui sentada fazendo o programa, que você pediu a música, Luiz, eu tinha que me levantar de onde eu estava, deixar a música lá, pegar aqui, me levantar de onde eu estava, e lá onde estava o CD, procurar no meio daquilo tudo, ou então era um monte, né, em cima da bancada, como a gente chama, e aí você pegava e colocava. Mas era um exercício assim, muito louco, na verdade, né? Uma experiência muito boa. Hoje a gente trabalha com certeza. computador, né? Engraçado, né? Então foi assim, aí surgiu, né? Aí o programa decolou, aí comecei a fazer esse programa, o pessoal, nossa, o Mesquita agora é radialista, e eu toda a vida me assim, muito comunicativo. Era aqui em Tamboril mesmo? Era na 94, Antiga né? 94, na época o JM tinha essa aqui, era ele que conduzia na época. Isso, Ele era. conduzia aqui em Tamboril, tinha em Sucesso e outro em Nova Russa. O Adalipe era até o diretor em Nova Russa, na Sucesso. Acho que era o Manel Salles na época, não sei se era. Acho que o Manuel trabalhava lá, mas eu acho que ele, não sei se nessa época ele já era a pessoa responsável por lá. É uma das minhas paixões, o rádio. Ó, quando eu ia para a festa no Sucesso, antes de eu ir para a festa, dizia que eu ia Na Na rádio. rádio. na rádio, olhar a rádio, né? Aquilo ali me encantava, aquele estúdio e tal, muito bem organizadinho. Aí eu fiquei de 99, isso aconteceu, até 2005. 2005 a 2009, eu fui fazer faculdade de Monsenhor Tabosa, um período que eu dei a pausa no rádio, porque o meu programa era aos domingos. Aí eu dei uma pausa no rádio para poder fazer Estudar, né? a faculdade. Aí eu só voltei em 2010. 2010 eu voltei, aí fui fazer o Panorama Esportivo, 2011, fiz uns 5 anos. Aí de lá eu pulei para Rio Acaraú, fiz o Bola na Rede uns 3 anos. Tive uma outra pausa, quando eu vi que não estava sendo muito legal. Agora eu voltei com o Show da Mesquita. O programa também está bem decolado também. A gente que trabalha no rádio temos muitas histórias, mas você tem alguma história que você possa relembrar, algo que foi engraçado, algo que marcou nesse período todo aí do rádio? Em todas as minhas profissões tem coisas engraçadas, na educação. Vou contar aqui do narrador de futebol, né? A gente estava narrando aqui um jogo de futebol no estádio, aí a gente narrando, sabe que narrador tem que processar rápido, né? Sim. E aí eu quero uma águazinha, tal. Aí tinha um vendedor que estava vendendo cachaça nessas garrafas aqui, ó, né? E aí eu pedi uma água e ele, sem maldade, ele me deu uma garrafa. Só que era cachaça. Cachaça. Né? Pioca Eu até, Pioca branca, eu até talvez. costumo falar para meus amigos, eu digo, nunca tomei uma dose de pinga tão bem tomada como nesse dia. Por quê? Porque na pressa, né? enquanto o comentarista estava falando, para beber aqui e já pegar o microfone de volta, eu só fiz dei aquele gole. Quando eu desci uns 2 goles, eu falei, isso aqui não é água não, isso aqui é cachaça. Me gera o rio no estádio. Sei lá, agoniado para beber, né? Para poder... Foram muitas coisas engraçadas. Então, todos os segmentos aconteceram, com certeza, sem dúvida nenhuma. No rádio, o Mesquita, por exemplo, né? Teve alguma situação assim que você tenha passado, ou engraçado, ou até difícil também, porque locutor também era bicho que sofria, né? Tem uns perrengues aí da vida. Sim, agora no meu programa mesmo eu tive que disciplinar. Tem muitos ouvintes que eles querem falar o dia todo, né? E eles acham que a rádio é deles. Muitos ouvintes acham que a rádio é deles. 3 minutos, 2, né? Eles acham que eu falei, gente, a rádio não é de vocês e nem minha. A rádio tem um patrão, a gente tem horário, a gente tem horário da música, tem horário da interação. A orientação é que seja até 30 segundos. A gente às vezes até tolera, às vezes tem ouvintes que a gente deixa até 2 minutos. Mas bem no início a gente teve um trabalho. Tem um ouvinte que falou um dia, eu sou muito de rir, eu tenho um riso muito fácil. Eu até me sinto bem, porque a ciência diz que quem ri vive melhor e vive mais feliz, né? Sim. E o riso, ele é uma terapia. Eu até me sinto bem. Eu tenho uma mania, eu rio com muita facilidade. Sabe? Aí o que acontece? Aí um dia a moça mandou um áudio lá. Com áudio. E a gente é muito brincalhão. Olha, eu não brinco, nem o texto que o Safadão brinca, né? A ouvinte mandou um áudio e ela falou muito fino. Aí eu fui imitei ela. Tá bom, tá? Eu imitei ela falando dentro do nariz.
Ela ficou bolada, que eu estava mangando dela. Né? Ela, É Olha, interessante, né? vocês são demais. Pois é, eu digo, já pensou se eu brincasse do tanto que o Luiz Safadão brinca, né? Eu só fiz uma mini brincadeirazinha, tá? Mas uma curiosidade, eu pergunto isso a você e até ao Luiz, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, Sim. mas comigo aconteceu diversas vezes, né? Tanto na Cultural, como também na Feiticeiro. A gente, principalmente antes das redes sociais, a gente sabe, e acho que você escutou o rádio, Luiz também Adoro escutou o rádio antes de entrar no rádio, né? E quando a gente escuta a voz do locutor ou da locutora, a gente projeta na nossa imagem, na nossa cabeça, uma imagem de uma pessoa que só existe na nossa cabeça, né? Antes de você, de A fato, gente conhecer. cria aquela imagem, né? Você imagina, por exemplo, né? Eu, quando escutava o rádio, todo mundo busca uma inspiração e tal, eu sempre adorei a Paulinha Brandão, sou Muito fã, bom. né? Muito bom. Até conhecer ela, que é um ser humano, assim, sem explicação também, né? E uma voz Suave, né? inconfundível, É verdade. é um grave, suave, né? Que você... É muito, muito bacana, você escuta como se fosse assim, um carinho no seu ouvido, sabe? E ela tem um bom gosto excepcional. Enfim, eu como fã da Paulinha Brandão, imaginava a Paulinha Brandão, né? Um verdadeiro mulherão, e ela é um mulherão realmente alta e tal, mas você imagina as pessoas da maneira que tua mente cria, né? E por diversas vezes eu passei por essas situações, né? E eu pergunto para você, já teve algum ouvinte que só te conhecia pela tua voz e quando veio te conhecer pessoalmente, né? Teve assim uma reação inusitada? Já aconteceu contigo? Assim, declaradamente não, mas já teve pessoas assim que encontraram comigo, você quer uma Mesquita e tal. Acaba querendo uma imagem. Mas com certeza ela também tinha uma imagem. A gente cria sim, a gente cria essa imagem, né? A gente só ouve a voz, a gente fica imaginando como é que é aquela pessoa. Fica desenhando, né? Fica. A pessoa na mente da gente. Eu já fui fã de acontecer essas coisas, inclusive um relato bem rápido. Tem o Noel até irmão do Venceslau, que vai ser um dos nossos próximos convidados. Uma vez ele chegou para mim e disse, Sandra, tem um rapaz lá no Sucesso que gosta muito de ouvir o programa. E até então, já no Jornal Hora da Verdade, né? E o jornal não era retransmitido como é hoje. E assim, qualquer dia eu vou trazer esse rapaz para conhecer, que diz que é louco para te conhecer, louco para te conhecer. Né? E Noel já me conhecia, né? Aí ele disse, rapaz, eu quero conhecer a Sandra Mello, porque a Sandra Mello deve ser uma mulher assim muito linda, e tal, e tal. Aí eu disse assim, Noel, tu já disse para o rapaz como eu sou de verdade? Ele, não, ele vai conhecer você. Quando esse rapaz chegou na rádio um dia, né, para me conhecer e ver o programa e tudo mais, ele chegou com o Noel, sentou ali na recepção, e eu entrei, cumprimentei eles, né, e entrei para o estúdio e comecei o programa com o Manuel Salles. Na hora que esse homem ouviu a minha voz, que ele olhou para dentro do estúdio, ouviu minha voz, esse homem começou a botar a mão na cabeça e ficou, não, como é que pode? Não é ela, sabe? Aí eu disse, cara, como é que pode uma coisa dessa, né? Então ele disse assim, é porque ele imaginava que você era uma loura, né, enorme, acho que talvez bem 2 metros de altura, só pode, né? E tinha uma outra concepção. Então, assim, eu fiquei, né, passada. E a gente passa muitas situações dessa, né? Com certeza. O rádio ele tem esse poder. E, assim, aproveitando falando no rádio, né, Luiz? A gente que faz rádio também. Era uma preocupação a chegada da internet, Sim, da possível perda de audiência. Mas o rádio ele ganhou, foi mais audiência. Isso. Com o verdade, Zap, viu? né? Porque agora as pessoas interagem Todo mundo achando que o rádio poderia. muito mais fácil. Até desaparecer, na verdade, O né? rádio realmente ele permanece, ele realmente é muito forte o rádio. Ele realmente comprovou agora que com a chegada das redes sociais, o rádio ele ainda é realmente muito acompanhado. Por quê? Vou já lhe dizer também, por algumas razões. A gente que faz o programa, vira e mexe, a gente visita os comerciantes, a fim de um patrocínio, e às vezes eles apostam nas redes sociais, como é o caso aqui que a gente está vendo dos colaboradores. Sim, sem dúvida, muito bom. Todos os jovens e as pessoas que têm celular vão estar acompanhando aqui. O comercial da Ótica Íris, do Bidiel, né, do Agroanimal. Mas é verdade que lá no interiorzinho
Tem a senhora que só vai ouvir falar na Eletrolar do meu amigo José Vasconcelos pelo rádio. Está entendendo? Porque realmente ainda existem muitos senhores que ainda não usam o celular realmente, né? Embora alguns já tenham avançado. Então, o que acontece? Então, o rádio ele é forte exatamente com isso. Ele tem a audiência do Luiz Safadão, que tem um celular, e continua com a audiência daquele senhor que está lá no interior. Que gosta do radinho lá, escutando o radinho, tirando leite do gado, de 5 horas da manhã. É verdade. 6 horas da tarde, colocando o gado no curral. Então, o rádio ele é forte e continua mais forte ainda com a chegada das redes sociais, com o Zap, né, no caso. Isso. Mesquita, quais as emissoras que você já trabalhou? Qual que você poderia voltar a trabalhar um dia e a que você está trabalhando atualmente? Rapaz, graças a Deus, em todas as que eu passei, eu tive a experiência em 2 emissoras de Nova Russas, transmitindo, como você também teve, aqueles campeonatos cearenses. Eu tive uma oportunidade pela Timbal. Trabalhei de repórter naquela época. Foi. Eu narrei uma vez o campeonato de 2009 do Campeonato Cearense. Isso. De 2009 também eu trabalhei como repórter. Na época, teve um problema político lá e o narrador lá, ele foi afastado. E aí um outro rapaz que era muito amigo meu, me conhecia, aí me fez o convite. Eu não sabia até então, né? Uhum. Aí me fez o convite, porque precisava a emissora transmitir o campeonato e tinha tido um atritozinho lá. Aí eu tive essa oportunidade em 2009. Na difusora, eu também tive uma oportunidade, acho que foi em 2010, coisa assim. Mas foram experiências mais rápidas. As mais demoradas foi aqui na Feiticeira, quando eu fiz o Panorama Esportivo, por algum tempo, né? Vocês lembram muito bem. Sim. Mas eu também tenho, até hoje, assim, muita gratidão pela experiência e não tenho nada contra nem vocês, que são hoje membros de lá, que são amigos da gente até hoje, e nem contra o Manuel. Às vezes até brinco com o Manuel. Engraçado, Manuel. O Manuel Salles é uma pessoa assim que eu aprendi a gostar, que você sabia que o político, ele adquire um poder de muitas vezes ser odiado pelas pessoas. Uhum. Pelo fato de apoiar A ou B, as pessoas, porque não votou no meu prefeito, eu vou odiar essa pessoa, né? E quando a gente realmente tem um carisma, a gente gosta, né? Eu me lembro que na campanha, o Manuel era candidato, a gente sempre se encontrava, né? E ele desejava sorte para mim, eu desejava sorte para ele, né? Eu falei, Manuel, Deus abençoe que tu ganhe para vereador. Eu tomara que você ganhe também, professor Mesquita. Graças a Deus deu certo para ele, né? No caso, né? E assim, o Manuel é um cara muito bom, um cara muito guerreiro, um cara que está a cada dia mais habilidoso. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir o programa dele. O programa dele não, de vocês. É muito bem elaborado, sabe? As informações são muito interessantes com relação à questão das informações do município. Ele consegue colocar um pouquinho também de trauma. O radialista precisa de um pouquinho de trauma, né? O que é o trauma? Aquele clima, impacto, né? Aquele quem tá clima, do lado né? do Aquele clima daquela informação, sabe? Impactante, sabe? Eu acho bacana. E aí, não tenho nada contra ninguém, nem contra o Manuel. O Gabriel Oliveira, grande amigo meu também, que é outro membro da emissora. E se um dia fosse preciso, dependendo dos acordos, voltaria sem nenhum problema. Eu não carrego, pelo fato de não ter tido a oportunidade, de não ter tido nenhum atrito com ele, graças a Deus eu não tive essa péssima oportunidade, e nem carrego também como ser humano. Eu não carrego ódio, o ódio faz mal para as pessoas, a vida da gente é muito rápida para a gente perder tempo odiando as pessoas. A gente tem que alimentar essa ideia de que a gente tem que viver imensamente cada minuto e que a gente tem que viver da melhor forma. E odiar as pessoas não é uma forma legal. Não faz parte, não é, da sua índole, na verdade. E nem de né? um bom ser humano. Isso. É interessante você dizer isso, Mesquita. Já que você voltou nessa questão aí da política, eu te pergunto, como foi que surgiu essa oportunidade, né, de você é filiado a algum partido, você faz parte de algum grupo político, por exemplo, atualmente? Hoje eu nem sei se eu sou filiado. Na época eu fui assediado a ser candidato. Pela minha experiência, eu já sabia que a gente não conseguia se eleger, mas mesmo assim, a pedido do grupo, eu fui viver essa experiência. Digo, eu vou viver essa experiência. Mas eu, para ser sincero, hoje eu nem sei se eu continuo filiado. Hoje eu não faço parte do grupo político A nem B, né? Porque eu vejo assim, que eu tenho muita coisa para fazer e nem sempre eles têm a atenção que você merece. Então a gente precisa se valorizar, né? Um dia desse eu encontrei uma senhora muito zangada, falando que, meu Deus do céu, não sei, esses candidatos do Tamboril não servem nem para botar carrada de barro. Eu não estou valendo a carrada de barro. Eu falei, não, você vale.
Talvez quem não vale a carrada de barro é o candidato que você votou. Aí você vale mais do que a carrada de barro. Então, assim, a gente tem que se valorizar. Né? A gente tem que se valorizar. Né? E não por orgulho, mas pelo fato de eu ter muita coisa para fazer, muitas tarefas, dos meus compromissos. E essa experiência como candidato, para mim, foi boa, porque eu tirei muita aprendizagem, mas também foi um carimbo para entender que a política é muito cara. Então, até então, eu achei que não era interessante eu pegar o meu dinheiro suado e dar na mão das pessoas. A maioria do eleitor brasileiro, infelizmente, é corrupto, a gente sabe realmente. Né? Então, eu falei, não, esta parada não é muito boa, né? Bem a minha praia, né? Eu vou cuidar da minha vida. Né? Já fui assediado outras vezes. Sim. Na eleição passada, eu fui assediado mais uma vez. Estou sendo assediado de novo, mas não tenho ainda pretensões, porque eu tenho mais coisas importantes a fazer, pelo menos eu acho. Eu queria ser candidato porque eu gosto muito de fazer as coisas pelas pessoas. E até então eu acharia que ali fosse uma oportunidade de eu poder colaborar. Né? Mas se essa minha mensagem não foi interpretada por muitos, que eles possam procurar outras pessoas e que essas pessoas correspondam à vontade deles. Uma pergunta que eu lhe faço, ô Mesquita. Você disse que tem muitas coisas a fazer, por exemplo. Essas coisas seria o teu programa de rádio, seria o Bola Cheia, o que seria mais? Eu trabalho como professor durante manhã, agora estou manhã e noite no EJA. Você está trabalhando aonde como professor? No Distrito de Carvalho. Mandar um Está no abraço Carvalho, né? Quem está assistindo lá é a tia Cristiane, está assistindo a gente. É funcionária da escola. Mandar um abraço para a tia Valdanete, que é a diretora, a tia Ivanilda, pessoas maravilhosas que estão lá na coordenação e direção da escola. Hoje eu trabalho como professor durante a manhã, à noite eu trabalho no EJA. Estou com a tarde livre. Eu já estou inquieto, porque eu estou ficando meio dorminhoco, e não é legal a gente ficar dormindo. Eu já estava até pensando em fazer um programa de rádio durante a tarde. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou muito terrível com relação a essa questão de ficar parado, não é muito a minha praia. Aí agora eu estou com um canal, porque o canal surgiu exatamente para armazenar muitas coisas que a gente faz no Bola Cheia e outros eventos também. As pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar meu canal vai ver, por exemplo, um evento chamado Melhores do Ano, que foi a idealização do professor Mesquita, onde a gente faz uma festa bonita, e eu ainda vou fazer, se Deus quiser, onde a gente premiava, acho que 25 modalidades, o melhor agricultor do distrito, o melhor professor, a melhor agricultora, o melhor voluntário, sabe? Bem bacana o evento. Tinha várias categorias, né? Qual foi o último ano que você fez esse evento? Foi em 2013, está com uma porrada de tempo. E as pessoas têm cobrado, porque foi um evento muito marcante. Hoje as pessoas ficam assistindo, e umas delas se vendo criança, porque tinha uma modalidade do atleta de futebol mirim. E hoje está um rapaz, né? Tipo o Irã do seu Xavier, hoje está rapaz. O Gerino do Carcará também, que recebeu o prêmio como um atleta mirim. E já assim são vai. Homens, né? Na verdade. E aí tinha outra modalidade que é de futebol veterano, melhor jogador do distrito, enfim. Então era bem bacana. Um dos eventos. Aí eu tinha muitos DVDs, muitos CDs que a gente sabe que vai guardando. Arranhando. Então você está convertendo esse material, botando no canal. Exatamente. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu faço para mim guardar esse material? Aí eu tive a ideia do canal. Peguei alguns desses DVDs e a transformei em vídeo e comecei o canal exatamente com esses vídeos. Se você for lá no meu canal, você vai ver que exatamente os primeiros vídeos postados são esses com características de documentários, vamos dizer assim. Sei. Como é o nome do canal, Mesquita? Mesquita Produções de Tamboril. Para quem quiser seguir, né? Quem quiser se inscrever, eu fico muito grato. Está bem interessante. A última postagem agora foi a confraternização do Bola Cheia. Está bem bacana. E aí a ideia era essa. Aí o que acontece? As pessoas foram gostando, né? As pessoas foram gostando do canal. E aí, graças a Deus, tem muita gente se inscrevendo. E aí como eu gosto de desafio, o meu desafio agora é monetizar esse canal. É monetizar. Chegamos na parte interessante, né? No que se refere à questão dos inscritos, já tem. Aí entra o sonho coletivo. Né? Você sabe que o sonho, quando a gente tem um sonho individual, a gente busca monetizar, ter inscrito, é ter um sonho coletivo, não é não, Luquinhas? É ter um sonho coletivo. Então a gente precisa contar com a bondade das pessoas, para que essas pessoas se inscrevam, e a gente, que é o chefe do canal, vamos dizer assim a palavra, que é o dono do canal, ter a responsabilidade de fazer uma matéria
boa sempre para as pessoas que seguem, né? Eu fiz uma matéria muito legal, que eu cheguei um dia lá na TVzinha, aí a moça falou assim: Mesquita, eu recebi um link lá do Rio de Janeiro do teu canal, menino, mas ficou bonito. Eu digo: qual foi? Uma matéria que eu fiz do canal com as praças iluminadas de Natal, de Nova Russa. Muito bonito, muitas praças, né? Aí o ouvinte já deve se perguntar: Mesquita, por que você não fez de Tamboril? Eu até pensei em fazer em Tamboril, mas eu achei que ia ficar muito parecida a matéria, né? Uhum. Aí entra a questão, fazer uma matéria com qualidade, diferenciada, pelo menos é a minha ideia, porque há canais que ele trata de um assunto só. E devido a ter essa versatilidade, até o canal estou fazendo essa bagunça. Está misturando tudo, né? Misturando tudo, porque é um pouco do muito daquilo ali que eu faço, né? Que, por sinal, esse é o tema do meu livro que eu estou escrevendo, um pouco do muito, né? Um pouco do muito do que faço? Tá entendendo? Realmente. Então, é um pouco do muito. Então, o que acontece? Como eu mexo com muita coisa, então eu tenho muitas coisas a apresentar no canal, sabe? É o futebol, é a narração de um campeonato. E, claro, pelo fato de eu ser idealizador, eu vou criando também. Eu criei agora a confraternização do Bola Cheia. Nós fomos para a piscina, passamos o dia lá. Lá eu aproveitei, improvisei, fizemos umas dinâmicas. Ficou muito legal mesmo o vídeo. Eu, particularmente falando, que eu também sou crítico. Eu sou muito crítico. Os meninos que trabalham comigo falam: Mesquita, não dá para trabalhar contigo, não, tá muito chato. Eu falei: não, eu sou crítico mesmo. Se tiver errado, o Itamar Lima, permita-me falar seu nome, Itamar, gente boa demais, é quem está cuidando do meu canal. De início era o Luquinhas, mas o Luquinhas muito atarefado. Aí o Itamar um dia se ofereceu. Eu digo: parece que fez até um preço melhor. Aí a concorrência, né? Aí eu digo: eu vou colocar para você fazer. Aí o Luquinha é muito ocupado, realmente. Aí o Itamar, ele tá, vira e mexe, ele vai fazer vídeo lá em casa, tal. Sim. Aí eu sempre falo com o Itamar, quando a matéria fica boa, ficou top, a matéria ficou show de bola. Quando não presta, eu falei: Itamar, não prestou. Ele colocou a matéria agora do torneio da virada na Cacimbinha. A imagem ficou tipo aquele clipe, travados. Eu falei: não prestou. Aí o Francier, que é meu câmera, falou assim: Mesquita, tu é muito mal educado. Tu é professor, tu falou que não prestou na cara do cara. Não é ser mal educado, não é ser sincero. Eu sou muito sincero com as minhas coisas. O homem é importante, Sandra. Ele estava na Barrinha outro dia lá. Tem toda uma equipe de câmera, tem produção e tudo, viu, Lucas? Tem, ele sofre. Uma equipe de mídia? Ele sofre, os meninos sofrem comigo, porque eu sou chato mesmo. Eu tenho uma mania horrível eu não sei se é horrível, mas acho que, de certa forma, é bem pesada para a gente. Eu tenho uma mania de querer fazer as coisas muito bem organizadas. E aí, eu como professor, entra a questão. Olha, eu como professor, eu comecei na 27, acho que bem 26 anos, 25, né? Por aí. São 25 anos que o Mesquita acorda às 6 horas da manhã. E eu fiquei muito triste uma época com um episódio que aconteceu, que aí entra onde você perguntou, né? Fatos, né, incríveis que aconteceram na minha vida, nas minhas profissões. Como professor, uma vez aconteceu um fato comigo que eu fiquei muito chateado. A professora falou para a diretora da escola que eu só chegava bêbado. E quem me conhece sabe que eu não bebo. Aí eu vinho. A pessoa, se eu fosse cachaceiro, esse vinho já tinha dançado, né? Pois é, eu não sou também não, mas eu gosto de um bom vinho, viu? Então, o que acontece? Eu não bebo. Os meus amigos chegam: bora, Mesquita, tomar cerveja. Eu não bebo. Eu bebo uma vodkazinha ou um whiskyzinho no dia de festa, para você poder aguentar ficar na festa. Então, você não aguenta, né? E ela falou isso para a diretora, eu fiquei muito chateado, porque atendeu uma defama, que nem eu tinha essa defama, né? Dizer que eu chegava bêbado na escola. Então, assim, eu fiquei muito triste por se tratar de uma professora e de ser uma fofoca muito perigosa, né? Até o ponto, sei lá, de... não deixa comprometer seu trabalho, né? Não deixa de ser uma defama barata também, porque quem me conhece sabe que eu não bebo, né? Mas são fatos incríveis que acontecem na vida da gente, né? Inclusive, antes de você continuar, Mesquita, nós vamos dar alguns comentários, né, do pessoal que está no chat aqui. A Gilda Soares também, que já entrou, está acompanhando. Um abraço para ela. O nosso querido Rogério Farias também, boa noite. Um boa noite meu, de Tambas Podcast. Abraço a todos. Abraço a você, Rogério. Que bom que você continua acompanhando o programa. A Cristiane Albuquerque, né, que diz boa noite. Tio Mesquita, como carinhosamente eu o chamo, é um excelente professor. Tio, eu e a Maria Fernanda estamos assistindo você aqui em casa, aqui no Carvalho, né?
A Francisca Suelina também dá uma boa noite a todos. O Cícero Cardoso. A Francisca dizendo que boa noite, meu irmão, sou sua fã, te amo muito. Dona Graça, né, também participando, Isso, né, a Graça Luiz? também está aí. E, inclusive, tem a Núbia Maria também, dá uma boa noite. Francisco Denilson Araújo. A Núbia também diz que é verdade. O ódio não levará ninguém a lugar nenhum, né? Realmente. A Dona Graça diz: parabéns, professor, você é muito gentil, trabalhamos juntos na educação e você colaborou como professor, se não me engano, na Escola Quilombola de Torres. Era sim. Né? Desejo sucesso a você. Então, se eu lhe perguntar, já voltando aqui à educação, em quantas escolas você já trabalhou? Pois é, eu trabalhei na Escola do Torres. Primeiro eu comecei trabalhando na escola da Vaze Grande, né? Aí depois teve essas mudanças, foi exatamente quando chegou esse aparato de coordenadores e tal. Aí teve um período que eu trabalhei no Torres e Carão, devido graças a Deus, 200 horas. Eu trabalhava de manhã no Carão, tarde Torres e vice-versa. Por essas escolas mesmo, e agora no Carvalho. Escola fora mesmo, de Vaze Grande, só foi Torres e Carão. Estou mentindo. Em 2012 eu trabalhei no General Sampaio. Já ia lhe lembrar. Eu me lembro de você ali, com o seu... Como é o modelo do carro? É um Fiatzinho verde, o abacate, né? como diz os abacate, meninos. né? Eu me lembro do seu abacatezinho estacionado ali também, viu? Tive uma experiência boa. Esse período todinho, Mesquita, qual as principais dificuldades? Já chegou um momento que você está lá na sua casa, é uma região que é cortada por muitos rios, você já chegou a não ir para a aula porque o rio estava cheio, a grota, a vaca valente estava no meio do caminho, o cachorro, alguma coisa? Realmente essas situações acontecem, mas eu sou muito responsável. As pessoas que trabalham comigo sofrem muito, acho que não é nem sofrem, porque hoje as pessoas elas não querem mais assumir compromisso. Por exemplo, hoje, vi um amigo meu comigo, a gente marcou para sair 6 horas de lá. Quando eu cheguei lá, não, ele foi jogar bola, já era 6h30. Pessoas que não têm compromisso, né? Para ele tanto faz. Eu não. Se eu disser que eu vou para um lugar, meu filho, pode o mar estar cheio, que eu tenho que passar. Né? Você dá um jeito de atravessar, nem que seja de canoa. Aqui, ó, eu não estou trazendo aqui para me exibir, mas sim, é o chamado, na linguagem popular, matar a cobra e mostrar o pau, né? Como diz. É verdade. O Mesquita está mentindo, falando que ganha R$20. Não, eu não preciso mentir, nunca aprendi. Eu até trouxe aqui um cheque, que é muito interessante, que eu estava vendo aqui, é o meu 13º. Eu vi aí. Você viu, né? Como é que a pessoa ganha no contra-cheque de R$20 e o 13º é R$6? Foi muito R$6, pouco, né, cara? Como Me é que roubaram é isso aqui. aí, Mesquita, né? Olha. 97 aí, Lucas. Olha, muito legal, cara, Não, isso, acho que mano. não dá para ver direito, mas não sei, né? Por conta... 6,66 o meu 13º, gente. E isso nunca me deixou triste. Pelo contrário, sempre foi um tapa na cara para tipo assim, Mesquita, se liga. Ainda tem, não, aqui na verdade é o salário básico, era R$20, e R$8 ia para o INSS. Aí tem um desconto aqui de R$1,60 que não está dizendo para onde é que vai esse R$1,60 aqui, né? Total de descontos R$1,60, temos o total de vencimento que é R$20, e no final você só recebia R$14,40. Dava para nós comprar uma casa, Sandra? Dava. Pelo Minha Se eu chegasse Casa, lá Minha na Vida, com esse Caixa Econômica contra-cheque? com um contra-cheque desse. Isso, Era a economia. como Era muito dinheiro, 97. O salário era 120 na época. era 120 já. Mas o que acontece? O Mesquita tem uma memória muito boa, né? Devia ser realmente historiador, viu, Mesquita? Porque assim, na Salário do época mês de não junho, existia o Fundeb. Na verdade, era Fundef. Fundef. Na época, Era Fundef. Hoje é que é Fundeb. Né? Então, quando o Fundef veio existir, foi que foi feita a questão do plano de cargos e carreiras, foi que foi feito o estabelecimento do piso do magistério. Por que que hoje o professor ganha razoável? Né? Digo razoável porque se a gente for colocar aqui bem, né? Ainda está faltando ainda um pouquinho, né? Pelo tanto a gente tem mesmo, não estão ganhando bem não, razoável. razoável, né? Luiz que sabe. Mas porque realmente são profissões diferentes, todas têm a sua importância, Com certeza. todas têm assim, o seu grau de responsabilidade,
que não é fácil, porque você, Mesquita, né, que já teve por diversas vezes. Hoje? Não, hoje o salário, isso depende muito, 1.302 né? está hoje, é? Com essa É, novo o reajuste? salário mínimo, Mínimo. né, 1.302. O mínimo, Há uma expectativa de que em março vá Pra para 20, né? 1.320, né? Vamos ver. Mas, com relação ao salário de professor, varia muito, até porque aqui no município a gente tem um plano de cargos e carreira, né? E tem a questão das referências, então é muito misto. Varia muito. Mas o que mais me chocou aqui, Mesquita, foi realmente, né? Olha só, 13º salário, está aqui R$ 6,66. Aí tem uma referência aqui do INSS. O INSS, agora me explique aí, você que é bom de matemática. A pessoa recebe R$ 6,66. Era. Isso, era da Justamente. época, né? Não, mas o normal o 13º era para ser o valor do salário integral sem desconto nenhum. Então, justamente. Então, teoricamente, o Mesquita era para receber aqui o mesmo valor do salário normal. Justamente. Aí tem aqui, e olha só, a pessoa está ganhando R$ 6,66 do salário base, né, que é referente a 30 dias trabalhados do 13º, e tem um desconto do INSS, que é R$ 7,82. Como é que você tira 7 de 6? Embaixo Né? ainda tem Prefeitura Municipal de Tamboril abraçando o futuro. Justo. E né? embaixo E aqui, tem ó, um desconto era de o slogan da 52 época, né? centavos. Né? Mostra aí, Lucas. Um desconto de 52 centavos, que esses 52 centavos não se sabe para onde é que ele foi. Né? Então, quer dizer, realmente. A né? Xerox é o original, está bem guardado aqui, bem verdade. documentado. Não, um é do 10º, outro é do mês normal. Um outro é o salário normal do mês. Entendi. Né? E outro é do 10º. Pois é, então assim, aproveitando, Ciandra, quando eu falo responsabilidade, é que eu ia mostrando aqui. Né? Aqui eu tenho uma pasta com vários certificados. Eu me lembro de um desses cursos aqui, eu estava agendado para fazer um curso do Sebrae, técnica de venda. Olha que professor que ia fazendo curso de técnica de venda. Eu achei que era interessante. Né? Currículo, né? Para currículo. Cara, choveu muito, era mês de março, choveu. Não dava para passar no Rio da Mira Augusta, nem no Rio do Padrinho Davi, está tudo cheio. Eu tive a ideia, nossa senhora, vou ter que ir por onde? Aí eu peguei essa minha moto, fui pelo Carnaúba, passei um riacho lá, Carnaúba, peguei brilhante, chovendo. Aí coloquei as coisas na bolsa, chovendo, aí vem brilhante, lagoa tapada, saí aqui na pista aqui. E era apenas para fazer um curso, sabe, um curso de aperfeiçoamento ali. Era muito fácil, eu não vou não, que está chovendo, não é uma coisa tão importante, mas não. Quando eu vou fazer uma coisa, eu sou assim. Eu fazia faculdade de Santa Barbosa, quando às vezes, por motivo de saúde, não ia, a coordenadora chegou um dia para mim e disse: querido, você não veio domingo passado, você vai desistir? Eu falei para ela: no dia que essa faculdade colar grau para um aluno, você pode ter certeza que é uma Mesquita. Porque no dia que eu não puder vir mais de moto, eu venho de bicicleta. Se eu não puder vir de bicicleta, eu venho de jumento. Se eu não tiver o jumento, eu venho a pé. Eu saio na sexta-feira e venho. Mas a faculdade eu vou terminar. Então, assim, a gente tem que ter persistência, força de vontade e responsabilidade. Pensamento positivo, né? Responsabilidade. Aqui, ó, tudo isso Oi. são diplomas do meu currículo. Um dia eu estava mostrando para os meus alunos, que eu gosto de mostrar não para me exibir, mas para servir de vitamina para os nossos alunos que são tão esmorecidos hoje, sabe? Que hoje o transporte pega o aluno perto de casa, no pé da porta, como diz. Tem a melhor alimentação, os melhores professores, tem livro, salas climatizadas, livros novos, né? E às vezes a gente vê esmorecimento. Até as bolsas, né? Bolsa. Fardamento agora, a prefeitura aqui de Tamboril tem um fardamento completo. Bolsa então, escola, né? Também. Toda uma mordomia, exatamente, existem os benefícios financeiros, é todo um aparato de mordomias que existe para o aluno simplesmente estudar e evoluir, se formar. Ou seja, é todo um aparato para o bem dele, aluno. Né? Então, a gente precisa, além disso, ter muita persistência. Né? Então, isso aqui tudo é curso de aperfeiçoamento, que eu fiz. Formação e tantos. Né? Eu tenho um curso aqui até para aprender a fazer flores. Tudo se aproveita, tudo é conhecimento. O né? meu sobrinho que veio na época do Rio de Janeiro falou assim: Tio Mesquita, você nunca vai morrer de fome no Ceará, porque você tem muita formação aqui. Você já relatou situações como professor,
como narrador, como radialista, mas o que é que ainda está faltando o Mesquita fazer? Pois é, agora na semana pedagógica, eu estava vendo aquela palestrante, né, falando ali, acho que ela tem 66, né, já? Já. 66 e está fazendo mais na faculdade. Então, assim, eu estou me sentindo que eu tenho estacionado um pouquinho no que se refere a mais formações para a minha profissão. Mas eu também já começo a ver, não por questão de comodismo, mas eu já começo a ver uma luz no fim do túnel para uma possível aposentadoria como professor. Que aí até então me cederia mais tempo para fazer rádio. Eu gosto muito de rádio, tá entendendo? Mas, você já tem quantos anos de servidor público? 20? Nessa 97, uns 25 a 26, né? Essa faixa aí. Um monte de licença-prêmio, viu? Tem um bocado de licença-prêmio para tirar, viu? Me desculpe, não sei se você vai julgar deselegante, mas qual a tua idade, Mesquita? Ou tu não gosta de falar da tua idade? Eu sou muito Glória Maria, que morreu e nunca revelou a idade. Discreto, né? Eu acho que a idade não conta. O que conta é o que você vive e o que você faz, porque existem muitos velhos de 14 anos e muitos jovens de 90. É verdade. Eu, particularmente, sou uma quarentona, assumida, tenho, né, um corpo aí de 30, uma cabeça de 15. Os meus alunos aqui ficam fazendo a matemática. Eles ficam fazendo a matemática. Se ele começou a trabalhar tanto, ele tem tanto. Né? Mesquita, nessa área da comunicação, a gente gosta muito, eu também sou amante. Qual o jogo mais importante que você narrou, ou mais de um que você possa mencionar? Porque a gente fez trabalho no Sistema Ceará de Comunicação. Aqui no município de Tamboril, eu já tive a oportunidade de trabalhar com você em vários campeonatos. É um baita de um profissional, um baita de um narrador. Não só um formador de opinião, mas é um cara também que manda bem na narração. Sabe transmitir emoção. Tudo que eu vou fazer, eu sempre falo isso para os meninos que trabalham comigo. Agora eu estou trabalhando, fazendo um programa, tem um rapaz que trabalha comigo. Eu sempre falo para ele, a gente pode até não ser o melhor, mas tudo que você for fazer, você tem que tentar ser o melhor. Pode até você não atingir. Então eu tenho muito cuidado com isso. É claro que a gente não consegue ser 100% todo dia, toda hora. É muito difícil. Existem os momentos, às vezes, você está o seu sistema psicológico afetado, existe, às vezes, problemas familiares, existe, né, situações, né? E aí, só que o rádio e a educação, para mim, são dois mundos que eu me considero nem trabalhar. Quem faz o que gosta não trabalha, vive de férias. Eu faço o que gosto, eu gosto de ser professor. Se eu te perguntar, qual é a tua profissão, Mesquita? Pois é. Qual é a tua profissão? Eu amo ser professor, eu adoro fazer rádio, eu adoro narrar jogo. Sabe, eu acho que eu nem consigo me definir em uma única profissão realmente. Eu sou realmente assim, toda uma mistura mesmo. Sabe, eu gosto muito de... Eu não me vejo fazendo só uma coisa. Eu não me vejo. Eu me sinto inútil se eu fizer poucas coisas, eu me sinto. Você tem que estar mexendo com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou terrível. A mamãe às vezes até fala, menina, isso aqui parece que é doido. Porque eu mexo com muita coisa. Se eu estiver em casa, eu invento alguma coisa, eu tenho que lavar uma louça. Mamãe, quer que eu faça alguma coisa? Às vezes eu invento fazer a janta, mas a mamãe manda eu sair de perto da cozinha. Está com muito tempo ocioso, viu, Mesquita? Mas uma pergunta que eu quero lhe fazer a respeito do seu canal. Você disse que começou já a colocar vídeos que é como se fosse, na verdade, uma memória de tudo que vocês já fizeram lá no Bola Cheia, na comunidade da Várzea Grande. Mas quando esse material, por exemplo, que você tem arquivado, quando ele acabar, digamos assim, que não tiver mais nada para você postar, você já pensou em como será essa virada do seu canal? Você vai entrar ao vivo? Você vai... já pensou qual o rumo, digamos assim, que vai tomar o teu canal? Só para não deixar aqui o Luiz no vácuo, que ele me perguntou sobre o melhor jogo, já vou voltar para a sua pergunta. Assim, Luiz, eu gosto muito de narrar jogo, só que eu descobri no futsal, que o futsal para mim é mais prazeroso, ele é mais elétrico. O campo, ele demora muito a acontecer as cenas. Então, para você colocar pressão em um jogo lento, é muito ruim. Verdade. Então, o que acontece? No society, que é o caso lá de casa, do Bola Cheia, e no futsal, acontece mais cenas perto uma da outra. Mais caloroso, né? Então você consegue dar uma pressão contínua no jogo. É diferente de um jogo do campo grande, às vezes um time mediano,
Porque você fica esperando aquele lateral Acontecer, lançar né? aquela bola e fazer uma jogada e você criar toda uma corporação, fantasiar todo um jogo que está ali elétrico, e muitas vezes o jogo não está. Então dá trabalho para a gente. Então, para mim, eu gosto mais de narrar jogo do Society hoje e quadra. Mas, assim, de muitos jogos, campeonatos que eu já narrei, eu acho que não apenas um, mas muitos jogos, principalmente os da quadra. Eu acho bom quando aquela quadra está explosiva, sabe? Eu consigo me arrepiar mesmo. Quando a gente coloca aquela trilha ali, eu sempre costumo chamar o espírito boleiro. A gente não consegue narrar um jogo se a gente não se concentrar. Se você não tiver um dia bom, você não narra um jogo legal. Verdade. E voltando para o canal, assim, com relação à questão de conteúdo para o canal, eu, na verdade, já estou criando conteúdo quando a gente faz as finais de campeonato. Se você tiver a oportunidade depois, Sim. eu peço até humildemente para depois você acompanhar. Com certeza. Aí você vai ver que a gente tem algumas finais de campeonato. Às vezes as imagens não é tão legal, porque às vezes os meninos não têm essa habilidade. Eu já mudei, às vezes, de câmera. E tem final de campeonato. A gente já fez outras matérias, tipo as praças de Nova Russa, a gente mostrou lá no período de Natal. Agora fizemos uma matéria sobre a confraternização do Bola Cheia. A gente está criando conteúdos, não apenas futebol, mas também é para vir outros conteúdos. Até quero pedir desculpas, e vou fazer um vídeo exclusivo para o meu canal, porque eu não fiz nenhum vídeo ainda de apresentação para o meu canal. E eu queria agradecer já os 1.300 que já estão inscritos. Olha só. E pedir desculpas por eu não ter feito esse vídeo me apresentando, né? Realmente. O meu canal surgiu com esses conteúdos e do nada uma matéria da final, eu vou lá e tal. Mas eu não fiz esse vídeo de apresentação, né? De falar que a gente vai continuar fazendo esse trabalho e criando conteúdos, tal. Mas é uma ideia. Então, assim, como eu gosto de desafio, o meu desafio agora é monetizar esse canal. É monetizar. Os inscritos já tem, que é a meta, até então pede 1.000, mas é claro que eu não vou me conformar, a gente quer muito mais, humildemente. E um dia vai dar certo, como foi o caso dos meninos do Bora Bill, da TV Sem Futuro. Eu acompanhava os meninos há muito tempo, né? Eles são aqui de Curatá, eles estiveram aqui agora no campeonato, Isso na né? final do campeonato. E se tiver de acontecer, acontece. Vai acontecer um dia, de repente as pessoas terão a oportunidade de visualizar, né? O cuidado que a gente está tendo é de fazer um material com responsabilidade e bem legal mesmo, para quem for inscrito acompanhar. E a ideia é fazer várias matérias incríveis, não apenas do futebol, mas várias matérias incríveis. Diversificar, no caso, né? Lhe pergunto, estamos já chegando aqui quase à reta final do programa, mas assim, além do canal, que você já disse que é um projeto que você vai estar tentando monetizar, vai estar colocando mais conteúdo, você, além disso, tem mais alguma coisa, tem mais algum projeto pessoal e até mesmo, digo, coletivo que você ainda deseja realizar na sua vida? Sim. Eu até, às vezes, eu fico assim, me perguntando por que eu não fui para a grande cidade. Porque a cidade pequena, ela não oferece muitas oportunidades. Mas a gente também é feliz no lugar onde a gente vive. Eu sou muito feliz com a minha família, com o que eu ganho, com o que eu faço. Mas a gente que é radialista, a gente, na verdade, a gente tem uma vontade de ser famoso, né? A gente tem vontade de ser famoso. Então, assim, como a gente vê as redes sociais, então o canal é um dos equipamentos que a gente vai estar usando, né? Então, assim, eu vejo hoje, já por conta dos meus pais que também já estão de idade, que eu poderia, de repente, sim, ir para uma cidade, tá entendendo? Tentar. Você tem quantos irmãos? Eu tenho, nós somos 8. Mas você é o único que mora com seus pais? E no caso a minha irmã que mora perto, os demais moram no Rio, eles vão e voltam, aquela coisa toda, né? Sei. E aí, assim, eu tenho vários sonhos. Eu até diria que tenho um sonho de um dia ser apresentador de televisão, por exemplo, né? Sim. Porque eu acho bacana. Até porque agora, a partir de que nós estamos fazendo isso aqui, nós já somos um apresentador, né? Sim. Nós estamos com fala e imagem, né? Que o rádio até então só é a fala, né? Então, assim, o ser humano não pode deixar e nem parar de sonhar. Tem que sonhar sempre. A vida, ela é cheia de altos e baixos. A vida é uma roleta. Ela pode parar hoje aqui numa oportunidade, amanhã ela pode parar, Deus o livre, num problema de saúde, ninguém sabe.
Mas enquanto a gente tiver saúde, a gente tem que estar sempre pensando em coisas boas. É o tanto que no meu currículo aí, eu coloquei futuro palestrante e futuro escritor. Escritor pelo fato de já estar escrevendo esse livro, mas pelo fato da gente ser professor não tem muito tempo. Mas tem umas filosofias que eu estava escrevendo lá, que às vezes eu fico lendo, menos a senhora, será que foi isso mesmo? Foi eu mesmo que fiz essas filosofias, tal. Então, assim, tem dia que a gente está meio inspirado, né? E eu me sinto um pouco filosófico. Até porque você é bacharel em teologia, né, Mesquita? Mas querendo ou não. Mas muitas vezes é próprio do ser humano mesmo. Ele é próprio do ser humano mesmo, sabe? Eu até, na capa do meu livro, a capa é um pouco do muito, aí eu criei um subtema, as filosofias do professor de história. Porque a minha formação é história, né? Mas eu criei algumas filosofias, né? Tem algumas filosofias que às vezes eu fico lendo assim, nossa senhora. Aí esse tempo foi bom. Sabe por quê? Outro dia eu estava pensando, eu vou diminuir o volume do livro e vou fazer esse livro para ficar mesmo como lembrança. Mas que ele deve ser explorado aqui, nas redes sociais. Porque as pessoas elas não querem mais lerem, né? Elas não querem mais. Então, aquelas filosofias, em algumas matérias que eu fizer, eu posso Você já vai incorporando. Vai incorporando, né? Eu estive pensando, é uma forma da gente levar um pouco desse conhecimento para as pessoas. Eu acredito muito na filosofia. Eu tenho um quadro no meu programa, que é o Minuto de Sabedoria. E todo sábado eu falo de algum tema. E muitas vezes eu nem preparo, eu sou muito de interpretar na hora. Tipo, você vai muito começar espontâneo, né? Tipo, vai começar o quadro, meu Deus, eu vou falar sobre o que hoje e tal, aí pá. Né? E as pessoas, eu encontro com as pessoas falando, Mesquita, mas que legal, achei tão bacana aquele Minuto de Sabedoria que você falou sobre inveja, que você falou sobre relacionamento conturbado, que você falou sobre não sei o quê. Onde é que tu encontra aquilo? Eu digo, rapaz, nem eu sei não. Não, tu não tem no livro alguma coisa? Eu falei, não, eu improviso na hora. Então, eu me sinto até feliz pelo fato de eu ter esse poder de improviso, que não é para muitos, né? E aí eu sinto um pouquinho que a filosofia poderia ter sido até um campo melhor para mim, na minha formação, né? E aí eu gosto muito de filosofia, ele tem esse poder na sala de aula, é muito bom para a gente trabalhar com os alunos e trabalhar com as pessoas em si, né? Tem um rapaz que trabalha comigo, que ele vive filosofando, colocando mensagens filosóficas, esses textos que tem, né? Na internet, né? Tipo assim, aí eu consigo perceber que eu estou deixando um aprendizado para alguma pessoa, né? As pessoas gravam os meus minutos de sabedoria e mandam para mim, Mesquita, mas ficou muito legal. Às vezes eu faço algum sábado, eu deixo de fazer, né, o minuto de sabedoria. Aí quando é no outro sábado, o ouvinte fala, Mesquita, você não fez o minuto de sabedoria sábado, não pode deixar de fazer, tal. Né? Então, eu sinto que é uma praia minha também, assim, a gente tem um pouco desta filosofia, sabe? Faz um bem danado para as pessoas. Mesquita, pois em nome da produção aqui do Tambas Podcast, a gente quer agradecer, na verdade, a sua presença aqui, ter atendido também o nosso convite, né? E, na verdade, perguntar se você gostou, se você se sentiu à vontade, se esqueceu de dizer alguma coisa, né? Fica à vontade. Foi muito bom, né? Muito bom, porque é um momento em que a gente compartilha, às vezes a gente contando as histórias nas calçadas, que hoje não mais acontece, vira e mexe a gente entra nesse assunto. Agora só quando a internet cai. Né? É verdade, só quando a internet cai. E às vezes a gente fica contando as histórias, às vezes os meninos, a galera mais jovem até duvida. Não, isso não é verdade, isso aqui tal. Tipo do meu salário, né? Às vezes a pessoa duvida e tal. Enfim, e aqui a gente faz esse bate-papo, a gente compartilha esse conhecimento que serve para muita gente. Não que a gente queira ser um exemplo, mas acaba sendo um exemplo de força, de motivação. Sim. Porque se eu fosse uma pessoa fraca, eu teria desistido porque era muito pouco, teria ido para uma cidade grande, como muitas pessoas fazem isso, muitas vezes achando que a cidade grande é o remédio de tudo. Nem sempre é. Nós vivemos numa das melhores regiões do nosso país. O Nordeste é, sim, uma das melhores regiões. Fortaleza é uma das capitais mais visitadas pelos turistas. Tamboril é uma das melhores cidades que tem no estado do Ceará. Nós temos uma qualidade de vida muito boa. Nós temos o melhor celular, nós comemos a melhor alimentação, nós andamos nos melhores carros. Nós somos umas pessoas acolhedoras. Tamboril é referência aqui, a gente sabe muito bem disso. Então a gente se sente muito orgulhoso de ser nordestino, tamborilense, cearense, né? Eu sou muito orgulhoso de ser nordestino, com muito orgulho.
E a gente sabe que nem sempre a cidade grande é o remédio, né? Então fica essa dica para os nossos jovens que crescem, que ficam fazendo essa contagem regressiva para ir para as grandes capitais, muitas vezes ser escravo do trabalho, muitas vezes para longe da família, muitas vezes não volta mais, alguns mergulham no mundo das drogas, infelizmente isso acontece, né? Então essa dica fica para esses jovens, né? Acredite, todo mundo consegue. Aí você está do outro lado da câmara, deve dizer assim, mas você não é um ricão. A gente não precisa ser rico de bens materiais. A maior riqueza não é carro, casa. A maior riqueza é aquilo que você é capaz de compartilhar. Riqueza é você poder dormir bem, é você poder abraçar seus pais, é poder você ir na casa do seu vizinho, é poder você andar a hora que quer, para onde que quer, com quem você quer, sem medo, sem ser temido, porque você não deve nada, porque você trabalha, porque você é honesto. Ninguém mexe com as pessoas honestas. Ser feliz é isso. Você acha que você ir para a cidade grande, eu sempre falo, meus amigos, você está pensando que a cidade grande é o Big Brother, que as grandes empresas montam ali 3 meses, 1000 mordomias para as pessoas ali. Tem gente que acha que o Rio de Janeiro é o Big Brother. Não é, não. São realidades diferentes. É uma cidade que gira mais dinheiro? É. Mas a gente consegue viver em qualquer lugar, desde que você tenha disposição, perseverança, fé em Deus, oração. É preciso muita oração, porque o ser humano sem oração, ele não tem obediência, e quem não tem obediência se atrapalha. Então a gente precisa temer a Deus, independente da sua religião. Existe um Deus, né? Então essa aqui fica como dica para os nossos jovens, que acham que a gente só pode ser feliz, só pode conseguir as coisas se for para a cidade grande, e que tem que ficar rico para ter vários carros, para fazer várias tatuagens. Nem sempre a riqueza é isso. Tem uma mensagem aqui, será a última aqui, do Raimundo Nonato. Muito excelente essa entrevista. Esse cara é muito sábio, adorei. Sucesso na sua caminhada, Mesquita. Agradeço, Raimundo Nonato, pelas palavras. Espero ter contribuído com vocês, Espero ter contribuído com vocês e que essa mensagem fique para os nossos jovens. Acreditem, independente da sua cor, sexo, raça, religião ou poder aquisitivo, você pode. E para ser feliz não precisa ir para o Rio de Janeiro nem para São Paulo. Você vive onde você está. É só você ser feliz com o que você tem. Ser feliz é você dormir em paz e viver perto da sua família, comer a melhor comida e ter saúde. Viver com as pessoas que você gosta ao seu lado. Isso é ser feliz. Aí, né, Ciandra? Uma história incrível do Mesquita, né? Agradecer a ele, desejar todo o sucesso do mundo, né? Já tive a oportunidade de trabalhar diversas narrações com o Mesquita. Temos uma grande história junto com o Erisvaldo da Somoto, que é nosso parceiro nesse mundo das narrações, tá certo? E uma história, né, que é exemplo para muitas pessoas. A mensagem deixada no final, né, que sirva de exemplo para todos os jovens, né? E desejar todo sucesso para você. Continue sendo esse cara que eu já sei que é do coração grandioso, um ser humano que pensa no próximo, que não pensa só em si, que está sempre preocupado também com o próximo, com as pessoas da sua comunidade, com o seu povo que você convive. Agradecer, Mesquita, mais uma vez por você ter atendido o nosso convite. Agradecer por você ter realmente, né, assim, e um pouco mais a fundo na sua história, ter partilhado muitas coisas que, com certeza, muitas pessoas não sabiam, né, da sua vida particular, da sua história, do seu início no rádio, na educação, exatamente, na comunicação, como é que foi, como é que se iniciou, através de quê. Então, assim, você foi muito generoso em realmente abrir as portas, né, da sua vida, da sua história, para compartilhar com os tamborilenses, que você, como formador de opinião, como professor, como uma pessoa que está muito ativa no meio da sociedade, como você disse diversas vezes, a sua intenção não é mostrar que você é o melhor ou o pior, não, mas mostrar que é um ser humano que está inativa, que contribui, que dá a sua contribuição, né, para a sociedade, do seu jeito, da maneira que você compreende que ser maior como ser humano e como professor, é que isso fique como exemplo. Porque eu me preocupo muito, eu falei isso. Por exemplo, agora tive um exemplo de um aluno meu que passou na faculdade de Química aqui na UES em Crateús, lá do Carvalho, o garoto Matheus. Ou seja, o garoto aqui pode terminar a faculdade, ter um emprego bom, viver perto da família, perto dos amigos e ter um salário digno. Então, cada um pode. Então, essa é a minha intenção de deixar essa mensagem, que a gente pode ser alguém importante no seu lugar.
Só fechar com as nossas frases filosóficas que eu fiz no Pronto, programa, tá fique à bom? vontade. Para fechar, eu digo para vocês, viva, mas viva com dignidade. Vocês podem até não consertar o mundo, mas serão um canalha a menos na terra. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.